O Milionário Instantâneo, uma história de sabedoria e riqueza. Introdução. Todos somos contadores de histórias. Todos nós compartilhamos nossas histórias e temos algo bom para contar, seja sobre um filme, um livro, um site ou algo que ouvimos à noite. Nossas histórias incluem diversas fábulas. As fábulas são especialmente maravilhosas porque, como Webster diz, reforçam uma verdade útil. Este pequeno livro nos apresenta uma fábula forte e original, que revela uma das verdades mais úteis de todas: a prosperidade financeira e uma vida satisfatória e bem vivida são objetivos que todos podemos alcançar, se compreendermos e praticarmos os princípios do sucesso. Talvez a fábula seja a forma mais delicada de apresentar essas verdades. Sua simplicidade infantil alcança diretamente a simplicidade infantil de nosso subconsciente. Quando levamos uma mensagem ao subconsciente de nossa mente, podemos criar muitas mudanças positivas em nossas vidas. O Milionário Instantâneo teve mais de 37 edições em todo o mundo e mais de 2 milhões de cópias vendidas. O autor é um milionário de verdade e sua pequena história deve ser levada a sério. Este é um livro para ser lido, relido, estudado e colocado em prática. É um livro muito bem escrito, que pode fazer com que você enriqueça de muitas maneiras, e algumas são muito mais satisfatórias e valiosas do que a riqueza material. Mark Allen, autor de Visionary Business e The Millionaire Course. Era uma vez um rapaz inteligente que queria enriquecer. Apesar de ter sofrido várias decepções e contratempos, ele ainda acreditava que sua estrela podia brilhar. Enquanto esperava o destino lhe sorrir, ele trabalhava como assistente de um executivo de contas em uma pequena agência de propaganda. Não recebia um bom salário e sentia, há algum tempo, que seu emprego não lhe proporcionava satisfação. Ele simplesmente não sentia amor pelo que fazia. O jovem sonhava em fazer outra coisa, talvez escrever um livro que o deixasse rico e famoso e que acabasse com seus problemas financeiros de uma vez por todas. Mas sua ambição não estava um pouco fora da realidade. Ele realmente tinha talento e técnica suficientes para escrever um best-seller ou as páginas seriam preenchidas com reclamações tolas a respeito do desânimo que sentia. Há mais de um ano o trabalho era um pesadelo. Seu chefe passava a maioria das manhãs lendo o jornal e escrevendo relatórios, e depois desaparecia por 3 horas durante o almoço. Ele também mudava de opinião o tempo todo e dava ordens contraditórias. Mas o problema não era só seu chefe, ele estava cercado por colegas que também se sentiam esgotados com o que faziam. Parecia que eles não tinham mais entusiasmo, era como se tivessem desistido de tudo. Ele não ousou contar a ninguém seu sonho de largar tudo e se tornar escritor, pois sabia que ririam de sua decisão. Quando estava no trabalho, costumava se sentir desligado do mundo, como se estivesse em outro país, incapaz de falar o idioma local. Toda segunda-feira ele tentava imaginar como conseguiria sobreviver a mais uma semana no escritório. Sentia-se totalmente alienado dos papéis empilhados sobre sua mesa, dos pedidos dos clientes para vender seus cigarros, seus carros, sua cerveja. Ele havia escrito uma carta de demissão 6 meses antes. Desde então, entrou na sala do chefe umas 10 vezes com a carta ardendo dentro do bolso, mas não tinha sido capaz de entregá-la. Era engraçado, não teria hesitado 3 ou 4 anos antes, mas, agora, parecia não ter certeza a respeito do que fazer. Algo o impedia, um tipo de força, ou seria apenas covardia. Parecia que ele havia perdido a coragem que sempre o ajudara a conseguir o que queria. Ele ficou esperando o momento certo, dando várias desculpas para não agir, imaginando se conseguiria ou não. Teria se tornado um eterno sonhador. Sua passividade se devia ao fato de estar afundado em dívidas. Ou seria apenas por estar envelhecendo, processo inevitavelmente acionado assim que abrimos mão de nossas visões de futuro. Um dia, quando estava se sentindo bastante frustrado, resolveu visitar um tio que havia se tornado milionário. Talvez ele pudesse lhe dar conselhos ou, melhor ainda, algum dinheiro. Seu tio era uma pessoa calorosa e simpática, que concordou em recebê-lo de imediato. Mas ele se recusou a lhe emprestar dinheiro, dizendo que, dessa forma, não estaria lhe fazendo um favor. "Quantos anos você tem?" o tio perguntou, depois de escutar suas reclamações. 32, o homem disse, baixinho e com timidez. "Você sabia que, aos 23 anos, J. Paul Getty já havia conseguido seu primeiro meio-milhão? Como você pode estar pedindo dinheiro emprestado nessa idade?" "Sei lá. Eu trabalho demais, às vezes mais de 50 horas por semana. Você acredita, realmente, que o trabalho árduo é o que enriquece as pessoas?" Eu acho que sim, pelo menos foi o que sempre me fizeram pensar." "Quanto você ganha por ano?" $35.000. "Sim, mais ou menos isso", ele respondeu.
Você acha que quem recebe 350 mil dólares por ano trabalha 10 vezes mais do que você? Claro que não. Se essa pessoa ganha 10 vezes mais sem trabalhar mais do que você, ela deve estar fazendo algo bem diferente. Ela deve ter um segredo que você desconhece. Deve ser isso. Você tem sorte de entender isso, pelo menos. A maioria das pessoas não chega a esse ponto. Elas estão muito ocupadas tentando sobreviver, e não param para pensar sobre como poderiam se livrar de seus problemas financeiros. A maioria das pessoas nem sequer passa uma hora da vida tentando pensar em como enriquecer e por que nunca conseguiram. O jovem tinha que admitir que, apesar de sua ambição, de seu sonho em fazer uma fortuna, ele nunca havia reservado um tempo para analisar a situação. Tudo parecia distraí-lo e impedi-lo de enfrentar uma tarefa extremamente importante. O tio do jovem permaneceu em silêncio por um tempo. E, então, sorriu. Decidi te ajudar. Vou indicar a você o homem que me ajudou a ficar rico. Ele se chama Milionário Instantâneo. Já ouviu falar dele? Não, nunca. Ele escolheu esse nome porque afirma ter se tornado milionário da noite para o dia, depois de descobrir como conseguir uma fortuna. E mais, ele diz que pode transformar qualquer pessoa em milionária da noite para o dia, ou, pelo menos, desenvolver nela a mentalidade de um milionário. O tio se virou para um grande mapa que estava na parede e apontou para uma cidade pequena e isolada. Já esteve neste lugar? Não. Por que não tenta? Vai encontrá-lo. Pode ser que ele revele seu segredo a você. Ele mora em uma casa fantástica, a mais bonita da cidade. Você não vai ter dificuldade para encontrá-lo. Por que o senhor não me conta logo o segredo? Assim, não preciso ter o trabalho de ir até lá. Simplesmente porque não tenho esse direito. Quando o milionário instantâneo me contou seu segredo, me fez jurar que não contaria a ninguém. Mas ele disse que eu podia indicá-lo a outras pessoas. Tudo isso pareceu surpreendente e interessante ao rapaz, despertando sua curiosidade. Tem certeza de que não pode me contar nada? Nadinha mesmo. Certeza absoluta. O que posso fazer é lhe recomendar fortemente ao milionário instantâneo. O tio do rapaz pegou um bonito papel de carta na gaveta de sua enorme mesa de carvalho e escreveu algumas linhas. Dobrou a carta, colocou-a em um envelope e a entregou a seu sobrinho. Aqui está a apresentação, ele disse. E, aqui, o endereço do milionário. Não leia esta carta, ok? Se você abrir e ler e ainda quiser que as coisas funcionem, terá de fingir que não a abriu. Mas como desfazer o que já foi feito? O rapaz não fazia a menor ideia do que ele estava querendo dizer, mas concordou. Seu tio sempre fora meio excêntrico e estava lhe fazendo um favor, por isso decidiu não contrariá-lo. Agradeceu com simpatia e foi embora. E o rapaz partiu depressa em direção à cidade do milionário instantâneo, com a mente mais acelerada que seu carro. Seria difícil encontrar aquele homem. Ele receberia uma visita inesperada. Revelaria seu método secreto para enriquecer. Ao se aproximar da casa, foi tomado pela curiosidade e, apesar dos alertas de seu tio, abriu a carta de apresentação. Ficou chocado. Seus batimentos cardíacos se aceleraram e ele começou a transpirar. Ficou pensando se o tio havia cometido um erro ou se estava fazendo uma piada com ele, porque a carta era apenas uma folha em branco. No portão da casa do milionário havia um guarda com expressão séria, parecia tão fechado quanto a fortaleza que protegia. O que deseja? O guarda perguntou de modo seco. Gostaria de conversar com o milionário instantâneo. Marcou o horário. Não, mas... Você tem uma carta de apresentação. O rapaz começou a puxar a carta do bolso, mas voltou a guardá-la em seguida. Posso vê-la? O guarda insistiu. O homem se lembrou das palavras do tio: se você abrir essa carta, terá que fingir que não a abriu. Ele entregou a carta ao guarda, que a leu. Seu rosto permaneceu totalmente inexpressivo. Certo, disse o guarda ao devolver a carta ao rapaz. Pode entrar. O guarda mostrou onde ele deveria estacionar e o levou à porta da frente da casa luxuosa do milionário, em estilo Tudor. Um mordomo impecavelmente vestido abriu a porta. Pois não. Ele disse. Quero falar com o milionário instantâneo. Ele não pode recebê-lo neste momento. Por favor, espere no jardim. O mordomo acompanhou o jovem até a entrada de um jardim, com um lago reluzente ao meio. Ele caminhou admirando as belas flores, as árvores e os arbustos, e então viu um jardineiro inclinado sobre um arbusto de rosas. Ele devia ter 70 ou 80 anos e usava um chapéu de palha de aba larga, que escondia seus olhos. Quando o rapaz se aproximou,
o jardineiro interrompeu o trabalho e o recebeu com um sorriso. Ele tinha olhos azuis, alegres e brilhantes. O que veio fazer aqui? O jardineiro perguntou com uma voz amistosa e calorosa. Vim conversar com o milionário instantâneo. Oh, sim. E por qual motivo, se não se importa que eu pergunte? Bem, eu só gostaria de pedir uns conselhos. O jardineiro ia voltar a cuidar das rosas, mas parou e perguntou: Ah, por acaso, você teria $10? $10. O rapaz disse, corando. É que é tudo o que tenho. Perfeito. Só preciso disso. O jardineiro parecia muito nobre. Demonstrava graça e controle em sua postura. Gostaria muito de entregar esse dinheiro ao senhor, mas eu ficaria sem nada para voltar para casa, o rapaz respondeu. Está pensando em ir para casa hoje? Não, não, ou melhor, não sei, o jovem respondeu, bem confuso. Não quero ir embora sem antes conversar com o milionário instantâneo. Se não precisa do dinheiro hoje, por que está tão relutante em emprestá-lo a mim? Pode ser que você não precise dele amanhã. Vai saber. Você pode se tornar um milionário. A ideia não parecia totalmente lógica ao rapaz, mas ele entregou o dinheiro mesmo assim. O jardineiro sorriu. A maioria das pessoas tem medo de pedir as coisas e, quando pedem, não insistem o bastante. Isso é um erro. Naquele momento, o mordomo apareceu no jardim e falou com o jardineiro de modo respeitoso. Senhor, pode me dar $10? O cozinheiro está indo embora hoje e insiste em receber o dinheiro. Só faltam $10. O jardineiro enfiou a mão no bolso da calça e tirou um enorme rolo de notas. Ele devia ter milhares de dólares com ele, porque o rapaz só via notas de $100, com exceção da sua nota de $10. O senhor pegou a nota que havia acabado de receber do rapaz e entregou ao mordomo, que agradeceu fazendo uma reverência e rapidamente retornou à casa. O rapaz ficou abismado. Que audácia do jardineiro, confiscar os últimos $10 que ele tinha se seus bolsos estavam lotados de dinheiro. Por que o senhor pediu meus $10? Ele perguntou, tentando esconder da melhor maneira a raiva que sentia. Não precisava deles. Mas é claro que eu precisava. Olha, não tenho nenhuma nota de $10, ele disse, mexendo no bolo enorme de notas. Você não pensou que eu daria $100 ao cozinheiro, certo? Por que diabos o senhor anda com tanto dinheiro assim? É um dinheiro para andar comigo, o jardineiro respondeu. Sempre guardo $25.000 no bolso, para o caso de uma emergência. 25 mil. O rapaz perguntou, surpreso. De repente, tudo ficou claro, o mordomo muito educado, aquela quantia enorme de dinheiro. O senhor é um milionário instantâneo, não é? Por enquanto, o jardineiro respondeu. Estou feliz por você ter vindo. Mas, me diga, por que você ainda não está rico? Já pensou seriamente nessa questão? Não. Bem, essa é a primeira coisa que você deveria fazer. Se quiser, pense em voz alta, na minha frente. Tentarei seguir sua linha de pensamento. O rapaz fez algumas tentativas sem sucesso e desistiu. Entendo, o milionário disse. Você não está acostumado a pensar em voz alta. Você sabia que há muitos jovens de sua idade que já são ricos. Alguns são até milionários. Outros estão prestes a completar o primeiro milhão. Você também sabia que quando Aristóteles Onassis, aos 26 anos, foi para a Inglaterra onde planejava estabelecer seu império da marinha mercante e ele já tinha 500 mil no banco. Com apenas 26 anos. Isso mesmo. E quando ele começou, tinha apenas algumas centenas de dólares, não tinha diploma universitário e nenhum tio rico, disse. Mas agora está na hora do jantar. Gostaria de me acompanhar? Muito obrigado, eu adoraria. O rapaz seguiu o milionário, que, apesar da idade, ainda caminhava com rapidez. Eles entraram na sala de jantar, onde a mesa já havia sido arrumada para 2 pessoas. Por favor, sente-se. O milionário apontou para a ponta da mesa, o lugar que costuma ser reservado para o anfitrião. Ele se sentou à direita do jovem visitante, bem à frente de uma bela ampulheta na qual se lia o lema Tempo é dinheiro. O mordomo trouxe uma garrafa de vinho e encheu as taças. Vamos brindar ao seu primeiro milhão, o milionário disse, erguendo a taça. Ele tomou um gole, o único que bebeu durante toda a noite, e comeu muito pouco, apenas algumas garfadas de um delicioso filé de salmão. Você gosta do seu trabalho? O milionário perguntou. Creio que sim, mas a situação no escritório está um pouco difícil. Tome o cuidado de escolher bem a sua carreira.
Todos os milionários que eu conheço, e encontrei vários ao longo dos anos, amavam seu trabalho. Para eles, trabalhar era quase uma atividade de lazer, como um passatempo. É por isso que a maioria das pessoas ricas raramente tiram férias, porque se privariam do que tanto gostam de fazer. E é por isso que eles continuam trabalhando mesmo depois de se tornarem milionários e bilionários. Amar o trabalho é essencial, mas ainda não é tudo. Para enriquecer, você precisa conhecer os segredos da riqueza. Você acha mesmo que esses segredos existem? Sim, acho. Ótimo, esse é o primeiro passo. A maioria das pessoas não acredita que existem segredos por trás da riqueza. Não acreditam que podem se tornar ricas. E estão certas, claro. Se você acha que não pode enriquecer, dificilmente enriquecerá. É preciso acreditar que você consegue desejar ardentemente. Grande parte das pessoas não está pronta para ouvir esses segredos, apesar de eles serem revelados de modo muito simples. A maior limitação é a falta de imaginação. É por isso que os segredos da riqueza são os mais bem guardados do mundo. É como a carta roubada na história de Edgar Allan Poe. Você conhece? É a história a respeito de uma carta que a polícia estava procurando e não conseguia encontrar, porque, em vez de estar escondida em algum lugar, ela estava no lugar menos provável, à plena vista. A falta de imaginação e os preconceitos arraigados impediram a polícia de encontrá-la. Eles não esperavam que ela estivesse à vista, então nunca a viram. O jovem escutava com atenção. Sentia muita vontade de descobrir quais eram aqueles segredos. De qualquer modo, uma coisa era certa: mesmo que o milionário não tivesse nenhum segredo, ele certamente era um mestre na arte de criar uma situação interessante. O milionário fez uma pergunta que surpreendeu o rapaz. Quanto está disposto a pagar pelos segredos da riqueza? Mesmo se eu estivesse disposto a gastar dinheiro, não tenho nenhum centavo. Mas se você tivesse dinheiro, quanto estaria disposto a pagar? Diga um número, qualquer número. O primeiro que vier à sua mente. O milionário estava fazendo uma pergunta muito específica e o jovem não tinha como escapar. Não sei, ele respondeu. $100. O milionário começou a rir. Só $100. Você não acredita realmente nesses segredos, não é? Se acreditasse, certamente estaria disposto a pagar bem mais. Vamos, vou lhe dar uma segunda chance, diga outro número. Isto não é um jogo, mas um assunto muito sério. O rapaz pensou. Não me importo de responder, ele disse. Mas lembre-se de que não tenho dinheiro nenhum. Não se preocupe com isso. Mas, sem dinheiro, fico de mãos atadas. O rapaz disse, confuso. Minha nossa! O milionário exclamou. Temos um longo caminho a percorrer. Desde o começo dos tempos, os ricos usam o dinheiro de outras pessoas para acumular fortunas. Pessoas realmente sérias nunca precisaram de dinheiro para ganhar dinheiro. Com isso, estou me referindo a dinheiro pessoal. Além disso, você deve ter um talão de cheques. O rapaz queria negar, mas ele havia colocado o talão de cheques no bolso naquela manhã. Só Deus sabia o motivo. Ele tinha exatamente $4,28 na conta. Pensou em mentir, mas o milionário tinha um olhar tão apurado, que parecia capaz de ler mentes. O pobre, gaguejando, como se estivesse confessando um segredo sério e grave, disse. Sim, eu tenho. Apesar de ter pensado em se rebelar, ele pegou o talão de cheques de modo automático, como um robô. Ele se sentia enfeitiçado por aquele homem, como alguém nas mãos de um hipnotizador, mas não sentia medo, pois o milionário irradiava boa vontade e parecia até estar se divertindo. Ótimo, o milionário respondeu. Agora consegue ver que não há problema nenhum. Ele tirou a tampa de uma caneta elegante e entregou-a ao rapaz. Faça um cheque com a quantia que está pensando e assine. Mas não sei quanto escrever. Certo. Escreva, digamos, $25.000. O milionário disse aquele número de modo perfeitamente natural, sem um pingo de arrogância. O quê? 25 mil? O rapaz exclamou. O senhor só pode estar brincando. Escreva 50 mil, se quiser, o milionário respondeu, com tanta calma que o rapaz já não sabia se ele estava falando sério ou não. $25.000 já me parecem muito. Bem, mas mesmo que o senhor depositasse o cheque, ele voltaria sem fundos. E, com isso, a única coisa que eu conseguiria seria irritar o gerente do banco, que pensaria que enlouqueci. E com toda a razão. Foi exatamente assim que eu consegui fechar o meu maior acordo. Assinei um cheque de $250.000, mesmo sem ter o dinheiro,
e tive que me virar para cobri-lo. Mas se eu não tivesse preenchido o cheque ali, naquele momento, teria perdido uma excelente oportunidade. Essa foi uma das minhas maiores lições nos negócios. As pessoas desperdiçam tempo esperando pelas condições perfeitas e nunca conseguem nada. O momento ideal para agir é agora. E continuou. Outra lição que esse pequeno exercício pode passar é que, se quiser ter sucesso na vida, você precisa se certificar de que não há outra escolha em uma situação. Você precisa se pressionar. As pessoas que vacilam e que se recusam a assumir riscos porque não têm todos os elementos em mãos, nunca chegam a lugar nenhum. O motivo é simples: quando você fecha todas as saídas e se pressiona a seguir um único caminho, todo o seu poder interior é mobilizado. Você passa a querer que algo aconteça com toda a força de seu ser. Então, por que hesitar agora, rapaz? Pressione a si mesmo. Faça esse cheque de 25 mil para mim. O rapaz preencheu o cheque, inserindo os números lentamente, depois, as palavras. Mas ele não conseguiu assinar. Nunca fiz um cheque com um valor tão alto quanto este. Se realmente quiser se tornar um milionário, vai ter que começar algum dia. Vai ter que se acostumar a preencher cheques com valores mais altos do que este. Isto é só o começo. Mas o rapaz, ainda assim, não conseguia assinar. Tudo estava acontecendo muito depressa. Ele estava prestes a entregar um cheque de 25 mil dólares a um homem que ele havia acabado de conhecer e que lhe prometia segredos dúbios em troca. O que o impede de assinar? O milionário perguntou. Em pouco tempo, essa quantia será insignificante para você. Tudo na vida é relativo. Não é a quantia, o rapaz resmungou. Bem, o que é, então? Eu sei porque você não consegue assinar. Você não acredita que meus segredos transformarão você em um milionário. Se estivesse totalmente convencido, assinaria correndo. Diga, se você tivesse certeza absoluta de que esses segredos o ajudariam a ganhar mais de 100 mil em menos de um ano sem que você precisasse trabalhar mais do que trabalha agora, talvez até trabalhando menos, assinaria o cheque. Claro que sim, ele foi forçado a concordar. Eu receberia pelo menos 75 mil de lucro. Então, assine. Eu garanto que você conseguirá ganhar essa quantia. Pode deixar essa garantia por escrito. O milionário começou a rir de novo. Gosto de você, rapaz. Está determinado a se precaver, isso é muito prudente. Ainda que você tenha certeza absoluta de seus recursos, não deve confiar na primeira pessoa que aparecer na sua frente. Ele se levantou da mesa, abriu uma gaveta e pegou um acordo pronto. O rapaz não gostou muito daquilo. Será que o milionário estava produzindo cópias de seus segredos e vendendo-as a quem aparecesse? O milionário assinou a garantia e a entregou ao rapaz, que analisou com atenção e ficou feliz com o que leu. De repente, o homem mais velho fez uma nova proposta. Tenho outra ideia, ele disse. O que acha de fazermos uma aposta? Ele tirou uma moeda do bolso e ficou jogando-a para cima. Vamos brincar de cara ou coroa. Se eu perder, dou a você os 25 mil dólares que tenho no bolso. Se eu vencer, você me dá o cheque. Em qualquer um dos resultados, esquecemos a garantia. O único problema, o rapaz alertou, é que não tenho quase nada na conta. Mesmo que eu lhe dê este cheque, o senhor não vai conseguir descontá-lo. Não tem problema, o milionário disse. Não tenho pressa. Por que não postergá-lo para daqui a um ano? Tudo bem. Nessas condições, aceito a aposta, o rapaz concordou, hesitante. Ele pensou que, de qualquer modo, tinha um ano todo para mudar de banco, fechar a conta ou simplesmente sustar o cheque. Não tinha nada a perder, pelo contrário, com a nova oferta, ele poderia até ganhar 25 mil em alguns segundos, sem fazer esforço nenhum. O jovem esboçou um sorriso de satisfação e torceu para que o milionário não tivesse visto. O idoso, então, colocou uma pequena condição, que imediatamente confirmou as dúvidas do rapaz. Só mais uma coisa. Você precisa jurar que, ainda que perca a aposta, pagará o cheque. O rapaz deu sua palavra, embora com hesitação. Quando o milionário estava prestes a lançar a moeda, ele o interrompeu abruptamente. Posso ver a moeda? O milionário sorriu. Sem dúvida. Gosto muito de você, rapaz. Você é cuidadoso. Isso vai ajudá-lo a evitar muitos erros. Só tome cuidado para não perder oportunidades boas. O milionário lhe entregou a moeda. O jovem examinou cuidadosamente os dois lados e a devolveu, escolhendo um dos lados. Coroa.
O homem lançou a moeda e o coração do rapaz começou a bater apressado, como se eles tivessem um primeiro encontro. Aquela era a primeira vez que ele tinha a chance de ganhar 25 mil dólares. Enquanto observava a moeda girar no ar, sua ansiedade aumentou mais ainda. A moeda caiu na mesa. Cara! O milionário disse com alegria, mas, solidário, rapidamente acrescentou: sinto muito. Era difícil dizer se ele estava sendo sincero ou apenas educado. O rapaz tremeu um pouco enquanto assinava o cheque. Ele provavelmente se acostumaria a preencher cheques com grandes quantias como aquele, mas, naquele momento, se sentia muito estranho. Ele entregou o cheque ao milionário, que o examinou brevemente, dobrou e enfiou no bolso. Agora, o rapaz disse: posso conhecer os segredos. Mas é claro. Tem uma folha de papel. Vou escrever os segredos para você. Assim, não vai se esquecer deles. O rapaz teve dificuldade para entender aquelas palavras. O milionário não podia sugerir que todos os segredos cabiam em uma folha de papel, principalmente segredos que ele havia acabado de comprar por 25 mil dólares. Desculpe, não tenho papel. Mas você não trouxe uma carta de recomendação. As pessoas que seu tio mandou ao longo dos anos sempre tinham uma carta. O jovem tirou o papel do bolso e o entregou ao milionário, observando com cuidado o rosto do homem ao abrir o envelope. Mas ele não parecia nem um pouco surpreso ao encontrar o papel totalmente em branco. Pegou a caneta, curvou-se sobre a mesa e estava prestes a escrever algo quando levantou a cabeça e pediu ao jovem para chamar o mordomo. Você vai encontrá-lo na cozinha, no fim daquele corredor ali. Quando o rapaz voltou com o mordomo, o milionário estava selando o envelope. Parecia satisfeito consigo mesmo. Nosso jovem convidado passará a noite aqui, ele disse ao mordomo. Pode levá-lo ao quarto de hóspedes, por favor. Então, virou-se ao jovem e disse: aqui estão os segredos. Ele se levantou e entregou o envelope ao jovem, apertando sua mão com seriedade, como se tivesse acabado de fechar um dos acordos mais importantes de sua vida. Só peço que espere ficar sozinho no quarto para abrir o envelope e ler os segredos. Ah, e tem mais uma condição. Antes de ler o que escrevi, você deve prometer que passará parte de sua vida dividindo esses segredos com os menos sortudos do que você. Se concordar, você será a última pessoa a quem entregarei diretamente. Meu trabalho estará finalizado e poderei cuidar de rosas em um jardim bem maior. Mas, se você não se sentir pronto para compartilhar esses segredos, ainda dá tempo de desistir. Mas nesse caso, claro, não poderá abrir o envelope. Eu devolverei seu cheque e você estará livre para ir para casa e continuar com a mesma vida que teve até aqui. Agora que o rapaz finalmente tinha nas mãos a carta que continha os segredos, sua curiosidade já o dominara e não havia possibilidade de voltar atrás. Prometo, ele respondeu. Em pouco tempo, o rapaz estava sozinho em seu quarto, um cômodo muito luxuoso. Então, ele foi até a única janela, que era bem alta, e olhou para o jardim onde havia visto o milionário pela primeira vez cuidando das rosas com muito amor e carinho. Já havia anoitecido e a lua cheia lançava um brilho forte sobre tudo. Ele se sentia tomado pela ansiedade. Finalmente descobriria os segredos para obter a fortuna com a qual sonhara por muitos anos. Lentamente, ele abriu o envelope e desdobrou a carta. A folha de papel estava em branco de novo. Ele a virou e também não havia nenhuma letra ali, os dois lados estavam em branco. Ele tinha sido tolo bastante para deixar o velho enganá-lo. Havia entregado um cheque com uma soma exorbitante em troca de uma folha em branco. O milionário parecerá tão honesto. O rapaz até havia começado a se afeiçoar a ele. O rapaz percebeu que deveria ter sido mais cuidadoso. Talvez exista uma certa verdade na crença em que pessoas totalmente honestas nunca enriquecem. Teve que admitir não ter nenhum senso de negociação, talvez fosse esse o motivo pelo qual continuava pobre. E, agora, ainda mais pobre. Um sentimento de revolta tomou conta dele, amassou o papel e o jogou do outro lado do quarto. O que podia fazer? Ele havia caído em uma armadilha muito bem montada. Restava apenas uma alternativa: ir embora o mais rápido possível. Talvez sua vida estivesse em perigo também. Ele não queria passar a noite naquele lugar. Decidiu que o melhor a fazer seria sair do modo mais discreto que conseguisse. Caminhou na ponta dos pés até a porta e lentamente girou a maçaneta, mas ela estava trancada por fora. A janela, que ficava a cerca de 9 metros do chão, era a saída que restava. Se saltasse, certamente quebraria o pescoço. Sua única opção foi chamar o mordomo. Ele tocou a campainha e esperou. Ninguém apareceu. Tocou de novo. Nada.
Talvez a campainha estivesse quebrada. A casa estava totalmente silenciosa. Ele havia se tornado um prisioneiro. Deitou na cama e os acontecimentos do dia correram em sua mente. Uma sensação de descontrole começava a dominá-lo. A folha em branco, pela qual pagará $25.000 ainda estava à frente dele, como se risse de sua cara. Finalmente, o sono venceu. Ele sonhou que um desconhecido tentava seduzi-lo para assinar um documento extenso e da maior importância, como se sua vida dependesse daquilo. Ele protestava veementemente. Devia haver algum erro. O documento estava totalmente em branco. Na manhã seguinte, o rapaz tinha a sensação de ter sido atropelado por um caminhão de 3 toneladas. Viu seu reflexo no espelho. Dormira com as roupas do dia anterior e estava péssimo, mas isso só reforçou sua decisão: encontrar o milionário, devolver seu segredo e pegar o cheque de volta. Passou os dedos pelos cabelos e partiu em direção à porta, lembrando que ela estava trancada na noite anterior. Não estava mais. Ele saiu com raiva e se dirigiu à sala de refeições. Encontrou o milionário sentado tranquilamente à mesa, vestindo o mesmo que vestira no dia anterior, roupas limpas e simples, de jardineiro. Seu chapéu pontudo e de aba larga estava pousado sobre a mesa. Ele jogava uma moeda para cima e contava quando ela caía na mesa. 9. Ele murmurou sem tirar os olhos da moeda. 10. Droga. Nunca consigo passar do 10. Consigo o que quero 10 vezes seguidas e então, todas as vezes, eu erro na 11ª vez, apesar de lançar a moeda exatamente do mesmo modo todas as vezes. O rapaz percebeu que tinha sido enganado na noite anterior. Meu pai, um famoso mágico, costumava acertar 15 vezes, o milionário disse. Não herdei o talento dele. O rapaz pediu para ver a moeda e o milionário a entregou de bom grado. O jovem a virou na mesa. Cara. Coroa. Cara. Coroa. Certamente não era uma moeda falsa, a menos que houvesse algum mecanismo secreto que ele não notara. Não houve nada de desonesto em nossa aposta ontem, o milionário disse. Simplesmente lhe demonstrei minha habilidade em lidar com dinheiro. Algumas pessoas têm habilidade para serem desonestas, mas são duas coisas muito diferentes. O rapaz pegou a carta e jogou na mesa. O senhor fez um belo trabalho me enganando. Conseguiu um bom dinheiro fácil, 25.000 por uma folha de papel em branco. Este é o segredo da riqueza, o milionário disse. Bem, o senhor vai ter que se explicar. Acha que sou idiota? Idiota? Claro que não. Você só não tem visão, o que é normal. Sua mente ainda é imatura. Talvez seja, mas consigo reconhecer uma folha de papel em branco quando vejo uma. Garanto que você poderá se tornar muito rico com apenas uma folha de papel em branco. Foi tudo de que precisei, no passado, para me tornar um milionário instantâneo. Mas como logo precisarei voltar a cuidar de minhas amadas rosas, vou ajudá-lo. Ouça com atenção, porque assim que aplicar esse segredo com sucesso e ficar rico, terá que dividi-lo com os outros. Quando se livrar das algemas da pobreza, terá que mostrar o caminho àqueles que ainda se encontram de mãos e pés atados. Posso pedir para que repita a promessa que fez ontem? Sem dúvida, o milionário era um homem extraordinariamente persuasivo. Alguns minutos antes, o rapaz estava pronto para xingá-lo, agora, ele escutava atentamente. Ele repetiu a promessa. Devo lhe dizer que, a princípio, tornar-se um milionário provavelmente parecerá fácil demais. Mas não permita que a simplicidade o engane. Sempre que começar a ter dúvidas, lembre-se de Mozart, a genialidade está na simplicidade. E você terá dúvidas no começo. Com o tempo, conforme a riqueza chegar até você, de modo magnético e inesperado, você começará a entender. É exatamente isso que quero, do fundo do coração, entender. Que bom! Quando compreender o segredo, vai saber por que acredita nele. No começo, apesar da simplicidade, ele lhe parecerá tão surpreendente, que você não vai conseguir entendê-lo, e nem mesmo acreditar nele, na verdade. Então, devo pedir a você um voto de confiança. Se o segredo existir, você ganhará tudo por causa de sua fé. Se ele não existir, você não perderá nada. O milionário continuou. Sinta-se à vontade para fazer as perguntas que surgirem em sua mente. Será um prazer para mim respondê-las. Mais tarde, você não poderá perguntar, nosso tempo juntos é limitado, não vamos desperdiçá-lo com mais discussões inúteis. Aqui está uma caneta. Você está com a folha. Está aqui. Você quer mesmo ficar rico? Certamente sim. Certo. Então, escreva quanto dinheiro você quer ter e em quanto tempo.
O senhor acha que o dinheiro vai cair do céu em forma de moedas só porque eu vou escrever alguns números em um papel? Acho, o milionário disse. Eu avisei que o segredo era simples. Todos os milionários que conheci me disseram que ficaram ricos assim que estabeleceram uma quantia e um prazo para conquistá-la. Se você não sabe aonde está indo, as chances de nunca chegar a lugar nenhum são grandes. Para mim, isso parece mágica. Mas é exatamente isso, a mágica de um objetivo quantificado. Vamos analisar o problema de um ângulo diferente. Suponha que você esteja procurando um emprego. Você passa por todos os passos necessários e, finalmente, consegue uma entrevista. Pouco tempo depois, recebe a informação de que a empresa irá contratá-lo e que ganhará muito dinheiro. Como reagiria? Para começar, provavelmente ficaria muito contente consigo mesmo. Ser escolhido entre dezenas, talvez centenas, de candidatos, que feito! E como você passou, digamos, 3 meses desempregado, pensaria que realmente deu sorte. Mas depois da euforia inicial, qual seria a sua reação? Bem, eu perguntaria quando começaria a trabalhar e qual o significado de muito dinheiro. Como todas as coisas são relativas, eu tentaria descobrir exatamente de quanto seria o salário e que tipos de benefícios seriam oferecidos. Ótimo! Se, por exemplo, você perguntasse ao seu novo chefe o que ele queria dizer com muito dinheiro, e ele apenas garantisse que você receberia muito, você não ficaria satisfeito, certo? Pior ainda, você provavelmente começaria a desconfiar da honestidade dele. O fato de ele se recusar a determinar um valor específico poderia significar que há algo de obscuro acontecendo ou que o salário não seria tão generoso como ele havia dito. E se ele também se recusasse a dizer a data exata em que você começaria o trabalho, você ficaria muito desconfiado, não? Você tentaria pressioná-lo. Acho que sim, o rapaz concordou. E se você insistisse nisso, e ainda assim não conseguisse os detalhes que queria, poderia esquecer da história toda e começar a procurar em outro emprego. Na verdade, você estaria totalmente certo em fazer isso. Tem razão. A oferta deixa muito a desejar. O milionário parecia satisfeito. Parou por um momento antes de recomeçar, com um sorriso provocador, mas simpático. As perguntas que você fez a seu possível empregador foram para entender os fatos concretos. Certo. Somente saber que você ganharia muito dinheiro não era suficiente, você queria saber quanto. Saber que havia conquistado o emprego também não o satisfez, você queria saber a data exata de início. E você provavelmente desejaria isso por escrito, porque um contrato dá firmeza a um acordo verbal. As palavras ditas são efêmeras, mas a escrita é permanente. O que a maioria das pessoas, ou pelo menos as mal-sucedidas, não sabe é que a vida nos dá exatamente o que pedimos a ela. A primeira coisa a fazer é pedir exatamente o que se quer. Se seu pedido for vago, o que você receberá será obscuro. Se você pedir o mínimo, vai receber o mínimo. Qualquer pedido que você faça precisa ser totalmente exato. No que diz respeito à saúde financeira, você deve estabelecer uma quantia e um prazo possível para obtê-la. O que as pessoas costumam fazer? Até mesmo aquelas que querem dinheiro, e muito dinheiro, cometem o mesmo erro, não estabelecem uma quantia exata e um prazo para consegui-la. Se quiser comprovar, é só perguntar a alguém quanto quer ganhar no próximo ano. Peça para responder na hora. Se essa pessoa realmente estiver no caminho do sucesso, se ela realmente souber para onde está indo, e se ela quiser se abrir com você, conseguirá responder imediatamente. 9 a cada 10 pessoas, no entanto, serão incapazes de responder a essa simples pergunta de imediato. É o erro mais comum. A vida quer saber exatamente o que você espera dela. Se você não pedir nada, não receberá nada. Agora, vamos testar você. Você disse que gostaria de ficar rico. Com certeza. Diga-me quanto gostaria de receber no ano que vem. O rapaz não conseguiu responder. Ele não havia tido problemas para seguir a linha de pensamento do milionário. Na verdade, ele concordara totalmente com o que ouvirá. Mas tinha que admitir que pertencia à grande maioria de pessoas que querem ficar ricas, mas não sabem quanto querem ganhar. Ficou envergonhado. Não sei, ele foi forçado a admitir. Mas acho que entendi um dos meus erros, talvez o mais básico deles. É um erro grave, mas vamos tentar corrigi-lo. Venha, escreva a quantia que tem em mente. Não faço a menor ideia, o rapaz disse. Mas é tão simples. Escreva a quantia que gostaria de receber no ano que vem. Já sei o que faremos, reserve alguns minutos para pensar. Quando o tempo terminar, você tem que escrever uma quantia.
O prazo já estabelecemos, 1 ano a partir de hoje. Você só precisa pensar na quantia. Vamos! O tempo está passando. Ao dizer isso, ele virou a ampulheta dourada que estava sobre a mesa. O rapaz rapidamente entrou no espírito do jogo, percebendo que era a primeira vez que se concentrara tanto na vida. Números de todos os tipos passavam descontroladamente em sua mente. O tempo estava acabando. Quando o último grão de areia caiu, ele ainda não havia determinado um número específico. Ótimo, disse o milionário, que não tinha tirado os olhos da ampulheta. Que número você tem em mente? O rapaz acabou escolhendo o maior número que ele era capaz de pensar, e rapidamente escreveu os algarismos. Só 75.000. O milionário exclamou. É muito baixo, mas é um começo. Eu teria escrito 500.000. Mas você tem muito trabalho a fazer antes de se tornar um milionário instantâneo. Você vai ver, não vai ser tão cansativo como a maioria das pessoas imagina. E será o trabalho mais importante que você fará em sua vida, independentemente da profissão que escolha. Chama-se trabalhar em si mesmo. O mordomo entrou na sala de jantar trazendo café e croissants. O rapaz comeu enquanto a aula continuava. Vou fazer várias perguntas, o milionário disse, para ajudá-lo a entender o que aconteceu com você durante seus poucos minutos de reflexão. A primeira coisa que você deve perceber é que a quantia que escreveu naquele pedaço de papel tem um significado muito maior do que pensa. Na verdade, aquele valor representa, centavo por centavo, o quanto pensa que você vale. Em seu modo de ver, admitindo ou não, você vale 75.000 por ano. Nem um centavo a mais nem um centavo a menos. Não entendo como pode dizer isso, o rapaz replicou. O fato de eu escolher aquela quantia significa que sou razoável e tenho os 2 pés no chão. Por enquanto, não consigo imaginar como ganhar mais. Afinal, não tenho um emprego no qual receba muito, não tenho formação e não tenho nada no banco. Sua maneira de pensar é válida até certo ponto, mas, de qualquer modo, eu a respeito. O único problema é que essa atitude é a causa de sua situação atual. As circunstâncias externas não importam muito. Mantenha isto em mente, todos os acontecimentos de sua vida são um reflexo de seus pensamentos. Sua mente não consegue entender esse princípio se continuar aceitando a ilusão de que fatores externos determinam sua vida. Tudo na vida é uma questão de atitude. Ela é exatamente como você imagina que ela seja. Tudo o que acontece a você é resultado de seus pensamentos. Então, se quiser mudar sua vida, precisa começar mudando seus pensamentos. Sem dúvida, você considera isso um tanto estranho. Muitos indivíduos mais racionais refutam esse princípio com teimosia. Mas todos aqueles que alcançaram coisas grandes na vida, independentemente da área, sempre ignoraram essas objeções criadas por pensamentos estritamente racionais. Isso certamente não quer dizer que sou contra a inteligência, de modo algum, muito pelo contrário. Raciocínio e lógica são essenciais para se conseguir o sucesso. Mas não bastam. Eles devem ser instrumentos, servos leais, nada mais. Na maioria dos casos, o raciocínio e a lógica se tornam obstáculos ao caminho da grande conquista, porque as coisas grandes são criadas apenas por quem tem fé nos poderes da mente. As pessoas bem-sucedidas nunca permitem que as dificuldades as perturbem. Pensando bem, as circunstâncias enfrentadas por aqueles que conseguiram grandes méritos no passado eram tão difíceis quanto as que são enfrentadas hoje, e talvez até mais difíceis, mas elas fizeram com que as pessoas procurassem ainda mais a fundo sua força interior. As pessoas que acreditaram firmemente que podiam conseguir grandes coisas, conseguiram. Todos aqueles que ficaram ricos estavam totalmente convictos de que enriqueceriam, e foi por isso que foram bem-sucedidos. Mas voltemos a esta folha de papel. Os 75.000 que você escreveu certamente não foram a maior quantia que cruzou sua mente, foram. Tem razão. Não foram. Qual foi a quantia, então? Minha cabeça estava lotada de números. Por exemplo. Bem, 100.000. E por que você não escreveu? Não sei. Achei que estava totalmente fora de alcance. E continuará inatingível até você acreditar que pode alcançar. Como você vai começar com apenas 75.000, temos um grande trabalho à nossa frente, e se não fizermos isso, você vai precisar de muito tempo para se tornar um milionário. Então, escreva o número mais alto que parece alcançável para você. Esforce-se. Depois de um momento de reflexão, o rapaz escreveu 100.000. Parabéns, o milionário reagiu rapidamente. Você acabou de receber 25.000 em poucos segundos. Nada mal, não é? Eu não recebi ainda. É como se já tivesse recebido.
Você deu o maior passo, melhorou sua autoimagem, considerando que poderia ganhar 100 mil em vez de 75 mil. Não é um grande salto, mas é um progresso. Afinal, Roma não foi construída em um dia. Dentro de você, existe um mundo a ser construído, assim como dentro de todo ser humano. O surpreendente é que esse mundo é exatamente como você imagina, e também é surpreendentemente flexível. O tamanho de seu mundo depende das possibilidades que você dá a ele. Ao aumentar o número que escreveu, você aumentou os limites de seu mundo. Seu mundo interior aumentou e esse é só o começo. Todos os grandes pensadores dizem, há séculos, que os maiores limites são aqueles que o homem impõe a si mesmo. Assim, o maior obstáculo ao sucesso é o obstáculo mental. Expanda seus limites mentais e os limites de sua vida vão se expandir. Exploda seus limites e os limites de sua vida vão explodir também. As condições de sua vida mudarão como por mágica. Eu juro por experiência própria que isso é verdade. Mas como posso descobrir quais são minhas limitações mentais? O rapaz perguntou. Tudo isso parece plausível e, ao mesmo tempo, bem abstrato. Acabei de exemplificar como encontrar o limite que corresponde à sua autoimagem, o milionário disse. Você se traduziu em termos concretos quando escreveu aquele número. É fascinante ver o que cada indivíduo pensa de si mesmo. Sempre que alguém faz esse exercício, um único número consegue expor imediatamente sua verdadeira autoimagem. A pessoa é confrontada com os limites mentais que combinam perfeitamente com os limites que encontra na vida. A vida se curva diante dos limites que estabelecemos para nós, independentemente de estarmos cientes disso ou não. As pessoas que costumam fracassar são as menos conscientes dos princípios-chave do sucesso e da riqueza. Os indivíduos bem-sucedidos conhecem esses princípios e fazem o máximo para trabalhar sua autoimagem. No começo, a maneira mais fácil de cuidar da autoimagem é pegar uma folha de papel em branco e escrever quantias cada vez mais altas. Vamos recomeçar nosso pequeno exercício. Escreva um número muito mais corajoso dessa vez. O rapaz pensou por alguns segundos e, incomodado, escreveu 150 mil, confessou que aquele era o máximo que conseguia imaginar-se recebendo. Talvez seja o máximo que consiga imaginar, mas certamente não é o máximo que pode receber. É um número bem modesto. Algumas pessoas recebem isso em um mês, outras em uma semana e até em um dia, todos os dias do ano. No entanto, deixe-me lhe dar os parabéns. Você fez um grande progresso, dobrou seus rendimentos e estendeu consideravelmente seus limites mentais, não tanto quanto eu gostaria, mas não quero apressá-lo. Você precisa começar estabelecendo um objetivo que considere corajoso, mas, ao mesmo tempo, razoável. O segredo de qualquer objetivo é que ele seja ambicioso e alcançável. Mas não se esqueça de que a maioria das pessoas são extremamente conservadoras, elas têm medo de ultrapassar seus limites mentais e os transformam em um tipo de hábito. Elas se acostumam a não ter convencem-se de que a vida é assim mesmo. Tem medo de sonhar. Você não pode ter medo de expandir seus limites mentais. O que conseguiu, simplesmente escrevendo uma série de números cada vez maiores, foi incrível. Você conseguiu dobrar seu objetivo em poucos minutos. Mais tarde, quando estiver sozinho, faça o seguinte exercício: sente-se sozinho em seu quarto e escreva o seu destino financeiro. É assim que se faz. Escreva: em 6 anos, serei milionário. Esse é o uso prático de meu segredo para se tornar um milionário instantâneo. Você provavelmente vai se opor ao fato de que demorará 6 longos anos para que se tornar um milionário. Eu concordo, mas só vai precisar de um segundo para o segredo ser ativado, o que garantirá seu destino financeiro e fortuna. Quanto a mim, comecei com um pouco de dinheiro que um antigo milionário me emprestou, o equivalente a cerca de 25 mil na moeda de hoje, e demorei exatamente 5 anos e 9 meses para conseguir meu primeiro milhão. Desde então, consegui fazer o dinheiro prosperar usando a mesma fórmula diversas vezes, com números cada vez maiores. Essa fórmula sempre fez algumas pessoas rirem, e isso não vai mudar. No entanto, quem ri não é rico. O rapaz balançou a cabeça de modo pensativo. Estava convencido, mas tudo parecia fácil demais. Obviamente, o milionário continuou: essa fórmula também é eficiente para aqueles que querem se tornar algo além de milionários. Afinal, nem todo mundo tem essa ambição. E é exatamente essa a beleza do segredo: ele funciona igualmente bem para qualquer sonho, desde o mais modesto ao mais extravagante. Pode lhe render 5 mil a mais por ano ou dobrar sua renda em um ano, algo que é totalmente possível, a propósito. Então, se não se importa, enquanto volto para minhas lindas rosas, passe um tempo em seu quarto e escreva esta frase: em 6 anos, a partir de hoje, serei um milionário. E escreva o mês,
o dia e o ano. Não se esqueça de anotar todas as impressões que lhe ocorrerem, independentemente do que sejam. Você encontrará papel na mesa. Lembre-se de uma coisa: enquanto não estiver acostumado com a ideia, enquanto isso não for parte de sua vida e de seus pensamentos mais profundos, nada mais poderá ajudá-lo a se tornar um milionário. Vá agora e reflita sobre minha fórmula ou afirmação, como quiser chamar. Permita que ela se torne seu princípio guia nos próximos 6 anos. Uma hora depois o mordomo chegou para buscar o rapaz, que ainda estava muito absorto com o exercício que o excêntrico milionário havia lhe dado. Para ele, parecia que o tempo não tinha passado. O mordomo explicou que o milionário o esperava no jardim e o acompanhou até lá, em silêncio. Seu anfitrião estava sentado em um banco, observando uma rosa recém-cortada, e levantou a cabeça quando escutou o jovem se aproximar. Um sorriso delicado iluminou o rosto do milionário. Ele estava radiante, na verdade, parecia quase elevado. E então, como foi? Ele perguntou. O exercício deu certo. Sim, deu. Mas tenho muitas perguntas. É para isso que estou aqui. Ele convidou o rapaz para se sentar ao lado dele. O que me perturba mais, o rapaz disse, é que não consigo ver como conseguirei me tornar um milionário em 6 anos, mesmo escrevendo esta frase maluca e meditando sobre ela. Como posso me convencer que me tornarei um milionário? Nem sequer sei em que área quero trabalhar. E ainda tenho a sensação de que sou bem jovem para me tornar um milionário. A juventude não é obstáculo. Inúmeras pessoas ficaram ricas bem mais jovens do que você. O maior obstáculo é não conhecer o segredo, ou conhecê-lo e não aplicá-lo. Sinto-me pronto para aplicá-lo. Mas não acho que posso sinceramente me convencer de que posso me tornar um milionário. Basicamente, existe apenas um único modo de fazer isso. E é o mesmo método que você usa para se convencer de que não pode se tornar um milionário, apesar de desejar o contrário. Nos próximos dias, ou semanas, no máximo, você vai desenvolver a postura de um milionário instantâneo. Naturalmente, se desfazer de tudo o que você construiu ao longo dos anos demora um tempo. O segredo para desenvolver essa personalidade está nas palavras, combinadas com imagens, que são o modo pelo qual os pensamentos se expressam. Todo pensamento que temos se manifesta em nossas vidas, de um modo ou de outro. Quanto mais forte for a personalidade de uma pessoa, mais poderosos serão seus pensamentos e mais rapidamente eles se manifestarão, moldando as circunstâncias da vida. Isso, sem dúvida, inspirou o filósofo Heráclito a dizer que o caráter é o destino. O desejo é aquilo que melhor sustenta seus pensamentos. Quanto mais intenso for o seu desejo, mais rapidamente o que você quer surgirá em sua vida. O caminho para se tornar rico é desejar isso intensamente. Em todas as áreas da vida, a sinceridade e o fervor são ingredientes necessários ao sucesso. Mas eu desejo, sinceramente, ficar rico, o rapaz afirmou. Tenho feito todo o possível há anos. Até agora, nada deu certo. O desejo ardente é necessário, mas só ele não basta. O que você não tem é fé. Você deve acreditar que vai se tornar um milionário. E como vou conseguir isso? Eu li muito sobre o assunto. E as conclusões presentes nos livros correspondem ao que meu mentor me ensinou. O caminho para a fé é repetir as palavras. As palavras têm um efeito extraordinário em nós, interna e externamente. As palavras são onipotentes. A maioria das pessoas está totalmente alheia a esse princípio e não o usa. Não, retiro o que disse, elas usam o poder das palavras sim, mas, normalmente, em detrimento próprio. Não quero contradizê-lo, o rapaz disse, mas acho que você está exagerando. Não consigo ver como as palavras podem me ajudar a me tornar um milionário. Elas têm importância, mas certamente outras coisas são mais poderosas. O milionário não respondeu. Ficou absorto em seus pensamentos por um tempo. Então, ele disse: Deixei uma brochura na mesa do seu quarto que explica essa teoria de um modo muito esclarecedor. Encontre-a. O texto é bem curto. Leia tudo e volte aqui. Continuaremos nossa discussão em seguida. O rapaz voltou para seu quarto, fechou a porta e procurou a brochura na mesa. Encontrou apenas uma carta que, aparentemente, estava endereçada a ele, apesar de seu nome não estar ali. No envelope estava escrito: Carta a um jovem milionário. Ele abriu. Havia uma única palavra escrita, com tinta vermelha: despedida. A assinatura: milionário instantâneo. O coração do rapaz começou a bater apressado como uma borboleta enlouquecida. Naquele momento, ele escutou um som estranho atrás de si. Virou-se e viu um computador que não estava lá antes.
Ele se aproximou e leu a única frase que enchia a tela repetida várias vezes. Você tem só mais uma hora de vida. 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 Se aquilo era uma piada, certamente era sem graça. Mas só podia ser piada. Por que o milionário instantâneo desejaria que ele morresse? O rapaz não havia feito nada a ele. Tudo era muito estranho naquele lugar. Talvez o milionário fosse um maluco que escondia suas tendências homicidas sob uma capa de gentileza. O rapaz estava terrivelmente confuso. Só tinha certeza de uma coisa: independentemente daquilo ser ou não uma piada, não correria riscos. Fugiria e se esqueceria do cheque e das teorias mágicas que o milionário havia usado para alimentar sua ingênua imaginação. Ele jogou a carta no chão e caminhou até a porta, que estava, mais uma vez, trancada. Ele se sentiu tomado pelo pânico. Chacoalhou a maçaneta, tentando forçar a porta a se abrir, mas não deu certo. Correu até a janela e viu o milionário trabalhando no jardim. Tentou chamar sua atenção, porém não recebeu resposta. O mordomo também apareceu no jardim e o rapaz gritou por ele, de modo histérico. Era como se seus gritos não fossem ouvidos. Que tipo de pesadelo ele estava vivendo? Ele gritou várias vezes. Outro empregado apareceu alguns passos atrás do mordomo, mas também ficou totalmente alheio aos seus pedidos de ajuda. O prisioneiro ficou cada vez mais desesperado. Procurou freneticamente algo com que pudesse abrir a porta. Quando passou pela janela, viu um homem se aproximando da casa. Vestia uma capa preta comprida e um chapéu de aba larga. O peito do rapaz estava oprimido, estava quase sufocando, aterrorizado. Só poderia ser um assassino de aluguel contratado para matá-lo. Estava claro. Ele estava encurralado. Ele ia morrer. Ele escutou passos pesados subindo devagar, em direção à porta. Tinha certeza, sua hora havia chegado. Procurou, à esquerda e à direita, qualquer coisa com a qual pudesse se defender, mas não conseguiu encontrar nada. Escutou a chave virando na fechadura. A maçaneta se mexeu, a porta se abriu. À porta, surgiu uma sombra preta, que logo se tornou uma figura mais clara, um homem, em silêncio, sem se mexer, como uma estátua. Então, o homem enfiou a mão no bolso e o rapaz pensou que ele pegaria uma arma, mas o desconhecido pegou um papel, levantou a aba do chapéu e o rapaz, esperando o pior, viu que era o milionário. Você esqueceu no jardim o papel com os números escritos, o milionário disse. Você encontrou a brochura sobre a qual falei? Não, não encontrei. Mas encontrei isto, o rapaz respondeu, com raiva. Ele pegou a carta do chão. Qual é o sentido dessa cena grotesca que você acabou de protagonizar? O rapaz perguntou. Eu poderia processá-lo, sabia? Mas, são só palavras. Uma palavra rabiscada em um pedaço de papel, algumas palavras em uma tela de computador. Você não me disse que não acreditava no poder das palavras. Veja o estado em que está. O rapaz de imediato percebeu sobre o que o milionário estava falando. Só queria lhe dar uma lição rápida. A prática é uma professora muito melhor do que a simples teoria. A experiência é vida. Não era essa a filosofia de Goethe. O cinza é a cor da teoria, o verde, a cor da árvore da vida. Agora você entende o poder que as palavras têm. O poder delas é tão grande que nem precisam ser verdadeiras para ter efeito nas pessoas. Eu garanto que em nenhum momento tive intenções criminosas em relação a você. Como eu poderia saber? O rapaz perguntou, acalmando-se aos poucos. Você poderia ter usado a cabeça e raciocinado. Por que eu teria a intenção de te matar? Você não me fez nada de mal. Mesmo que tivesse feito, eu nunca desperdiçaria meu tempo com vingança. Só quero ser livre para cuidar de minhas rosas. Você deveria ter usado a lógica, mas viu como ela não tem força em uma situação assim. Quando estava gritando conosco da janela e nós fingíamos não ouvir, você ficou desesperado. O erro que você cometeu não foi ler as palavras, mas acreditar nelas. Ao fazer isso, você instintivamente obedeceu a uma das maiores leis que comandam a mente. Quando a imaginação e a razão estão em conflito, a imaginação sempre assume o comando. O milionário fez uma pausa e continuou. Você aprendeu muitas coisas importantes hoje e espero que você tenha entendido todas elas não apenas com sua mente, mas também com seu coração. Agora sabe, querendo ou não, que as palavras afetam profundamente a nossa vida. Um pensamento, mesmo quando falso, pode nos afetar se acreditarmos nele. Quando você aprende a distinguir o valor de um pensamento, ou seja, o valor que você atribui a ele, sua mente consegue recuperar ou manter a calma.
Foi sua mente que deu sentido à ameaça. Se a mensagem estivesse escrita em um idioma estrangeiro, você não teria prestado nem um pouco de atenção. O milionário silenciou por mais uns instantes antes de continuar. No futuro, sempre que se vir diante de um problema, e a estrada para a fortuna é lotada de obstáculos, lembre-se dessa ameaça. Lembre-se de que o problema que você enfrenta tem tão pouco a ver com você quanto essa ameaça. Isso pode não parecer realista, uma vez que é você quem precisa lidar com o problema. Mas você não precisa aguentar a ansiedade que ele traz, nem deixar que um problema ganhe tanta importância a ponto de traumatizá-lo. Quando chegar a esse ponto, e não é fácil, eu garanto, você terá dominado uma habilidade valiosa e será capaz de concretizar todos os seus sonhos. Deixe-me dizer outra coisa. O caminho pode ser longo e árduo até você conseguir dominá-lo, mas nunca desista. Eu prometo, você não vai se arrepender. Um dia você vai perceber que dominar seu destino e realizar seus sonhos são os principais propósitos da vida. O resto não tem importância. Eles permaneceram calados, envolvidos em seus pensamentos. O rapaz notou os olhos do milionário se encherem de tristeza. O homem continuou, como se resumisse tudo o que havia dito até aquele momento. A vida pode ser um jardim com rosas ou inferno na terra, dependendo de como você a vê. Pense na rosa com frequência. Deixe-se envolver pelo coração de uma rosa sempre que um problema aparecer. E lembre-se de que você não tem que aguentar o peso de seus problemas. Ele enfatizou as seguintes palavras. A maioria das pessoas não consegue entender o que eu acabei de dizer. Elas acreditam que seja otimismo puro e ingênuo. Mas é muito mais profundo do que isso. O mundo não passa de um reflexo de seu eu. As condições de sua vida são uma imagem de sua vida interior. Concentre-se no coração da rosa e encontrará a verdade e a intuição de que precisa para guiá-lo pela vida. Você também vai encontrar o duplo segredo da verdadeira riqueza, amor pelo que faz e amor ao próximo. Depois daquela declaração longa e cheia de emoção, o velho milionário parecia exausto e ficou em silêncio por muitos minutos. Depois continuou falando, tomando o cuidado de enfatizar cada palavra. A fórmula, ou afirmação, que estou lhe dando é muito poderosa. Mesmo que no começo você pense ser muito improvável se tornar um milionário, será capaz de se tornar um. Faça com a fórmula a mesma coisa que fez com a mensagem do computador, aceite-a como verdade. Se tiver fé de que vai conseguir algo, conseguirá. No caso do computador, o rapaz disse, eu me permiti ser enganado, perdi a cabeça. Mas essa fórmula é algo totalmente diferente. Tenho dificuldades em acreditar que poderei me tornar um milionário em 6 anos. Mesmo que não acredite na fórmula agora, ela vai agir sobre você. Quanto mais você internalizá-la, mais forte ela se tornará. Você não deve tentar convencer o seu raciocínio nem sua mente consciente. Lembre-se do que aconteceu com a ameaça. A crença partiu de você, sua imaginação a aceitou como real. E a imaginação é o que algumas pessoas chamam de inconsciente. É a parte escondida de sua mente, muito mais poderosa do que a parte consciente. Ela guia sua vida toda. Eu poderia passar horas falando sobre a teoria do inconsciente. Mas basta que você saiba que ele é extremamente suscetível ao poder das palavras. Você sabe por que está tendo tanta dificuldade em acreditar no fato inegável de que pode se tornar um milionário em menos de 6 anos. Desculpe, mas não sei. Bem, isso ocorre porque por anos você tem falado a si mesmo que não pode. Essas palavras estão profundamente gravadas em seu inconsciente. Na verdade, todas as experiências pelas quais passou, todas as ideias que já teve, todas as palavras que ouviu se tornaram indeléveis em seu inconsciente. A longo prazo, essa lembrança intensa se torna a sua autoimagem. Sem perceber, suas experiências do passado e seu monólogo interno convenceram de que você não é o tipo de pessoa que pode se tornar um milionário, ainda que, objetivamente falando, você tenha todas as qualidades e o poder para fazer isso, com ainda mais facilidade do que imagina. Sua autoimagem, como a de todas as pessoas, é tão forte que se torna seu próprio destino. As circunstâncias externas combinam com a imagem que você tem de si mesmo com incrível precisão. Para ficar rico, você tem que criar uma nova autoimagem. Talvez eu consiga. Estou bem disposto a tentar. O único inconveniente é que não sei bem por onde começar. Pense na ameaça que viveu. Não foi real, mas o afetou mesmo assim. Você só precisa fazer o mesmo truque consigo mesmo. Seu inconsciente não vai saber. Pense nisso, desde a infância, cada sugestão que você aceita, falsa ou verdadeira, tem afetado seu inconsciente. Você pode ter aceitado algo que era falso. Agora,
Você vai passar pela mesma coisa novamente. Seu inconsciente pode ser influenciado como você quiser, é fácil como brincadeira de criança. E quando ele for influenciado de acordo com as suas vontades, você conseguirá tirar exatamente o que quer da vida. Por quê? Porque seu inconsciente estará convencido de que você pode obter todas essas coisas. Ele vai aceitá-las como verdade, do mesmo modo que agora aceita o fato de que você não consegue mais nada na vida. Isso combina com o que eu disse mais cedo. Cada pessoa é um reflexo dos pensamentos arquivados no seu inconsciente. O importante é fingir, da melhor maneira, que algo é verdade. Isso funciona com o inconsciente. Simplesmente porque, apesar de ser forte, ele não consegue diferenciar uma verdade de uma mentira. Sim, mas o que acontece se houver um conflito entre meu consciente e o inconsciente? O que acontece se minha mente consciente se recusar a aceitar a ideia da riqueza? A melhor solução é a repetição. Essa técnica costuma ser chamada de autossugestão. Todos nós estamos sujeitos a ela ao longo de nossas vidas. Todos os dias, somos influenciados por sugestões internas e externas. Um monólogo interno com o qual todos nós vivemos continuamente molda nossas vidas. Alguns de nós repetem a si mesmo que nunca serão bem-sucedidos, por diversos motivos, porque acham que pertencem a uma família de fracassados, ou porque fracassaram muitas vezes, ou porque acham que não foram bem educados, ou não têm dinheiro suficiente, nem habilidade, inteligência, capacidade administrativa, sorte, e por aí vai. Então, passam de fracasso a fracasso, não porque não têm as qualidades necessárias para vencer, mas porque é assim que, inconscientemente, se imaginam. Algumas pessoas acreditam que nunca terão um companheiro, o milionário continuou, e ainda assim, elas têm todas as qualidades de atração. Possíveis candidatos fogem delas como o diabo foge da cruz. O poder da autoimagem, que é o reflexo do inconsciente, é responsável por isso. Ele traz à tona as circunstâncias que fazem com que os outros evitem essas pessoas. Mas a repetição de fórmulas negativas, que tem um forte impacto em nossa vida, pode ser usada de modo diferente. E é isso que vamos fazer. O inconsciente pode nos dominar, porque é imensamente poderoso, mas também é cego, e você precisa aprender a fazer truques com ele. O rapaz não entendia plenamente tudo o que o milionário dizia, mas estava disposto a descobrir mais. A beleza dessa teoria é que você não tem que acreditar nela para usá-la, o milionário disse. Mas, para conseguir resultados, precisa aplicá-la, eles não virão como mágica. Tudo depende, como eu disse, da repetição. Ainda que você não acredite, a princípio, experimente pelo menos por alguns dias. É tempo suficiente para você começar a sentir seus efeitos. Isso pode parecer simples, mas devo dizer que é o segredo mais potente da face da Terra. As palavras são muito fortes. Lembre-se das primeiras palavras de São João na Bíblia, no início, era o verbo. A autossugestão desempenha um importante papel em nossa vida. Se você continuar alheio a ela, ela atuará contra você com muita frequência. Mas, se decidir usá-la, todo o poder estará à sua disposição. Bem, acho que você me convenceu a tentar, o rapaz disse. Mas, para dizer a verdade, ainda estou um pouco desconfiado. Tudo bem. Apenas lembre de basear sua análise nos resultados, e não com base em critérios racionais. Agora venha comigo e vou mostrar a você o que fazer. O milionário se sentou à mesa e convidou o rapaz para acompanhá-lo. Pegou papel e caneta e escreveu alguns números. Sua fórmula poderia ser assim, ele disse, mostrando o que havia escrito. No fim deste ano, terei bens que valerão 31.250. Dobrarei os valores todos os anos, por 5 anos, de modo que até, e aqui ele deixou um espaço, serei um milionário. Você não deve confundir bens e renda, ele disse ao rapaz. Os bens são o que resta depois de pagar suas contas e impostos, e podem envolver investimentos em imóveis, ações ou títulos, economias aplicadas em banco ou fundos mútuos, ouro, arte, joias, itens valiosos, e assim por diante. Agora, se quiser ser um milionário em 6 anos, que é o objetivo realista que estou lhe propondo, sua fórmula terá que ser definida nesse modelo. Se tiver bens no valor de 31.250 no fim do primeiro ano, você terá que dobrá-los todos os anos. E em 6 anos, você será um milionário. E por que dobrar seus bens a cada ano? Porque é uma operação simples com a qual seu subconsciente pode lidar com facilidade. E, além de ser fácil para você se lembrar disso, também garante um crescimento constante. Se esse ponto de partida parecer muito ambicioso para você, dê a si mesmo mais um ano. Tornar-se um milionário em 7 anos ainda será bom. Seu objetivo no primeiro ano será ter bens de 15.625.
Acredite quando eu digo que está ao seu alcance. Se estiver convencido de que pode ter um saldo de 15.625 no último mês do primeiro ano, você terá. Se isso ainda lhe parecer extremamente ambicioso, dê mais um tempo, um total de 8 anos. Então, o objetivo de seu primeiro ano será 7.812,50. Juntamente com sua fórmula e com a afirmação "eu serei um milionário" coloque o mês e o ano, em 6, 7 ou 8 anos, também terá que estabelecer objetivos de curto prazo, que motivem você durante sua viagem na estrada para a riqueza. E um objetivo anual é essencial. Mas, o mais importante, é escrever os objetivos no papel. Pegue um lápis e rabisque números e anos. Não tenha medo, isso não pode prejudicá-lo. As quantidades se tornarão cada vez mais familiares para você conforme for mexendo com elas. Milhões de pessoas querem enriquecer, mas, ainda assim, pouquíssimas tomam a iniciativa de definir qual caminho pretendem assumir para chegar a seu objetivo. Seja diferente. Estabeleça suas metas. Faça projeções até encontrar o plano mais adequado. Será o seu plano. Use os exemplos que te dei como inspiração, mas deixe sua imaginação correr livre. Você precisa começar a sonhar em ficar rico. Depois, precisa saber como quantificar seu sonho e traduzi-lo em somas específicas de dinheiro e de tempo. Este, na verdade, deveria ser o primeiro exercício a ser feito. Equilibre os números. Você logo verá que esse joguinho revelará quem você realmente é. O simples ato de colocar seus objetivos, prazos e somas no papel é o primeiro passo para transformar seu ideal em seu equivalente material. Uma pessoa que queira se tornar milionária em 5 ou 10 anos, mas que esteja ganhando, atualmente, 35 mil por ano, que não possa esperar nada além de um aumento anual de 5 ou 10% e que consiga investir apenas uma pequena porcentagem disso, nunca se tornará milionário se não desenvolver atividades paralelas. Não há nada de repreensível nisso, é apenas uma observação objetiva. A fórmula para dobrar sua fortuna a cada ano ou para aumentar seus bens em relação aos do ano anterior não é o único modo de se tornar um milionário. No entanto, o segredo que tem em mãos agora, ou seja, um objetivo quantificado, com uma quantia determinada e um prazo para alcançá-lo, é válido para quem deseja ser bem-sucedido de qualquer modo. Por exemplo, talvez você simplesmente queira aumentar sua renda em 10 mil por ano. Se agora recebe 35 mil, pode querer receber 45 mil para manter alguns luxos. Ou talvez esteja recebendo 45 mil e gostaria de ter 55 mil para poder trocar de casa sem se preocupar com o pagamento do financiamento. Ou talvez queira um carro novo, que seja um pouco mais luxuoso. Para fazer isso, simplesmente repita a si mesmo: este ano, eu aumentarei minha renda em 10 mil e receberei 45 mil. Você não precisa saber como vai alcançar isso. Simplesmente precisa perceber que só esperar por um aumento de 10% em seu trabalho atual, sem deixar de dormir para trabalhar, não será suficiente. Você terá que conseguir uma promoção ou trocar de emprego para conseguir seu objetivo. Isso pode parecer evidente, mas milhares de pessoas esperam melhorar sua situação material sem fazer nada a respeito. É ignorância. Não, elas estão satisfeitas com sua situação, apesar de reclamarem todos os dias. Ao perceber que precisa mudar algo em sua vida para chegar a seus objetivos, pode se pegar pensando que não tem outras possibilidades à vista. Você pode se perguntar com que diabos vai ganhar os 10 mil extras de que precisa. Não se preocupe, este não é um dilema grave. Apenas incuta seu objetivo em seu inconsciente, corretamente escrito, determinando a quantia e o prazo. Seu inconsciente fará o resto. E, então, prepare-se. Como você já está consciente de que as coisas não ficarão melhores sozinhas, quando uma oportunidade aparecer, aproveite-a sem qualquer hesitação. Não se permita paralisar pelo medo, que impede tantas pessoas de viverem seus sonhos. Você sabe que, sem fazer nada, não vai conseguir seu aumento. Então, não deve hesitar a dar os passos necessários para atingir seu objetivo. Corretamente programado, seu inconsciente fará maravilhas por você. Se você deu a ele a ordem de aumentar sua renda em 10 mil, ele certamente vai obedecê-la. Lembre-o todos os dias, de modo que essa missão se torne a maior obsessão dele. Como um míssil por controle remoto, você superará todos os obstáculos no caminho para chegar ao seu alvo. Qual é o alvo? Quando a explosão deve acontecer? O alvo é 10 mil e a data de explosão é daqui a um ano. Esses são os poderes mágicos do inconsciente atuando sobre um objetivo quantificado. Ao definir suas metas, mantenha em mente que a maioria das pessoas é muito cautelosa e não acredita que os planos são valiosos. O milionário fez uma pausa e confidenciou: há alguns anos, eu estava pensando em contratar um diretor administrativo para uma de minhas empresas.
Concluí que estaria pronto para oferecer a ele um salário de 100 mil ao ano. No momento de discutir o salário, ele me disse com uma voz bem nervosa, quase imperiosa: não aceito nada menos de 70 mil. Depois de uma pausa longa eu disse, como se estivesse realizando uma grande concessão, devido a seu histórico: concordo com 70 mil. Se ele tivesse pedido 80 ou 90 mil, eu teria aceitado. Na verdade, o rumo da entrevista havia me satisfeito tanto que eu poderia até ter aumentado aquela quantia para 120 mil, portanto, o contratado perdeu pelo menos 30 mil em uma questão de minutos, simplesmente porque não acreditava que valia 100 mil por ano. É muito dinheiro. Devo admitir que, depois de saber qual era sua expectativa de salário, hesitei por um segundo e pensei em não contratá-lo. Ele estava na melhor posição para avaliar seu próprio valor e me disse que suas habilidades de administração valiam apenas 70 mil, enquanto eu procurava alguém que valesse 100 mil. Eu estaria fazendo a escolha errada. O futuro provou que eu havia feito a negociação certa ao contratá-lo, e economizei muito dinheiro. O problema é que ele não tinha autoconfiança e não se valorizava. Ao longo dos anos ele lidou com esse problema, e me custou muito em aumentos de salário. Mas valeu a pena. Você precisa se lembrar, com esse pequeno exemplo, que eu lidei com esse diretor exatamente como a vida lida com cada um de nós. A vida nos dá exatamente aquilo que esperamos dela. Nem mais, nem menos. Costumamos nos esquecer de que ela está pronta para nos dar muito mais do que percebemos. Já falei muito. O que conclui disso tudo, rapaz? Parece bom demais para ser verdade, ele disse. Mas esse pequeno método, e não outro, o milionário respondeu, é exatamente o que me ajudou a ser um milionário, e fez a mesma coisa com todos aqueles com quem eu compartilhei. Como eu disse, as palavras são agentes extremamente poderosos. Quanto mais forte for a sua firmeza, mais as palavras que você disser serão verdadeiros decretos. Tudo o que você afirmar, motivado por uma convicção profunda e fortalecido pela repetição, ganhará forma com cada vez mais rapidez. Você precisa fazer o exercício. Ninguém pode fazer isso por você. Tem que repetir sua fórmula em voz alta dia e noite, pelo menos 50 vezes. A repetição é um exercício em si. Nas primeiras vezes, eu me deitei e contei tamborilando os dedos no chão, 5 vezes com as 2 mãos. É questão de prática. No começo, você verá que não é fácil, a mente costuma vagar. Depois de repetir 10 vezes, ela começa a pensar em outra coisa. Conduza sua mente de volta ao assunto e recomece do zero, até conseguir chegar às 50. Se não conseguir se manter firme a uma forma elementar de disciplina, é melhor desistir de seu sonho de se tornar rico. Este é o desafio que estou oferecendo a você, meu jovem amigo. E sei que você consegue. Só precisa persistir. E sabe por que deve repetir a fórmula em voz alta? Porque ela afeta sua mente com ainda mais força. A ordem que você está passando a seu inconsciente parece estar vindo de fora, e por isso soa mais forte. Diga isso num tom único, como um cântico ou um mantra, como fazem os budistas. Com o tempo, a fórmula ganhará vida própria. A princípio, você pode se sentir um pouco envergonhado pelo som de sua voz e pela fórmula que estará repetindo. Mas, aos poucos, vai se acostumar. O objetivo que propôs a si mesmo, que parece audacioso num primeiro momento, logo parecerá atingível, até fácil de alcançar. Receio que me sentirei totalmente ridículo. É principalmente durante esses momentos que você deve persistir. Você deve vencer sua dúvida. Pense em mim, que sou uma prova viva. Ainda que eu esteja em um jardim longe daqui, minhas forças estarão com você. Em seus momentos de dúvida, lembre-se de que lhe dei minha palavra. Você vai conseguir. Tem certeza disso? O rapaz perguntou, ainda não totalmente convencido. Por que eu duvidaria? Você vai se tornar um milionário instantâneo de verdade. Logo será um milionário em sua mente, e é o que importa mais. Mesmo sem nenhum centavo. Continue repetindo a fórmula. Aos poucos, você sentirá uma mudança ocorrendo dentro de você. Seu objetivo lhe parecerá cada vez mais natural. Ele se tornará parte de sua vida, da mesma maneira que era a imagem restrita que teve de si até agora. O que sua mente criou no passado pode ser reformulado, de modo que você consiga moldar o futuro como quiser. Finalmente, você vai se tornar o mestre de seu destino. Não é seu sonho secreto, mesmo antes de admitirmos ser possível. O rapaz concordou e ficou emocionado com a ideia de dominar seu destino. As palavras do guru tinham muito mais sentido do que ele acreditara a princípio. Claro que os métodos dele eram um pouco estranhos. Mas talvez funcionassem. O milionário seguia orientando.
Para ajudar e apoiar você, vou lhe dar uma fórmula mais geral. Com ela, você obterá benefícios enormes ao longo de sua vida, ela vai transformá-lo por dentro e por fora. Na verdade, vai permitir que você alcance a riqueza verdadeira, e não apenas a aquisição de posses materiais. A verdadeira riqueza é muito maior que a fortuna. Essa fórmula de obter dinheiro permitirá que você alcance, e provavelmente até ultrapasse, seus objetivos financeiros. Mas durante sua busca por riqueza, nunca esqueça de que se você perder a felicidade, perderá tudo. A busca por dinheiro pode facilmente se tornar uma obsessão, impedindo que você aproveite a vida. É como se diz: de que adianta um homem ganhar o mundo e perder a alma? O dinheiro é um servo excelente, mas um mestre tirano. Está dizendo que felicidade e dinheiro não podem conviver. Longe disso, mas você deve ficar muito atento para não perder a perspectiva. Um dos homens mais ricos do mundo, John D. Rockefeller, era tão preocupado e tão oprimido pelo peso de suas preocupações, que já era idoso aos 50 anos. Seu estômago estava tão prejudicado que ele só conseguia comer pão e leite. Vivia sempre com medo de perder dinheiro e de ser traído por seus parceiros. O dinheiro havia se tornado seu mestre, ele não conseguia mais aproveitá-lo. De certo modo, ele era mais pobre do que um homem simples que sabe apreciar uma boa refeição. Ao contrário de Rockefeller, o senhor está exibindo saúde na frente de meus olhos, o rapaz falou, o que me assusta também. Mas não é minha intenção, o milionário respondeu. E a fórmula que estou prestes a lhe dar vai ajudá-lo a evitar a armadilha na qual muitas pessoas que buscam a fortuna já caíram. Aqueles que ainda são pobres trabalham incansavelmente para atingir seus objetivos. O primeiro dinheiro que recebem aciona uma ambição arraigada, e faz com que queiram mais e mais. E quando começam a ganhar muito dinheiro, ficam com medo de perdê-lo. É uma fórmula criada pelo famoso médico Emile Coe para os pacientes de sua clínica. Todos os dias, de todos os modos, estou melhorando mais e mais. Repita essa fórmula em voz alta 50 vezes, de manhã e à noite, e o quanto puder durante o dia. Quanto mais vezes repetir, maior será o impacto que ela terá em você. O rapaz se pegou pensando que o homem sentado ao lado dele era o primeiro homem verdadeiramente feliz que ele conhecera na vida. A maioria das pessoas quer ser feliz, o milionário disse, mas elas não sabem o que estão procurando. Então, inevitavelmente, morrem sem encontrar a felicidade. Mesmo se encontrassem, como a reconheceriam? Acontece o mesmo com as pessoas que querem ser ricas. Elas realmente querem ser ricas. Mas quando são questionadas sobre quanto elas gostariam de ganhar em um ano, a maioria é incapaz de responder. Quando você não sabe para onde está indo, normalmente não chega a lugar nenhum. Isso fez muito sentido ao rapaz. Era tão simples, que ele se perguntou por que não tinha pensado nisso antes. Nunca havia dedicado tempo a descrever claramente o que queria, a analisar sua situação com calma. Ele prometeu, ali naquele momento, que no futuro pensaria muito mais, refletiria a respeito do que importava em sua vida. Isso provavelmente evitaria muitos erros. A felicidade, claro, já foi definida de diversas maneiras, o milionário disse. Para cada um de nós, mesmo para aqueles que já pensaram muito no assunto, ela se traduz em uma grande variedade de coisas. Com essa chave, você será capaz de saber, sem sombra de dúvida, em qualquer momento de sua vida, se está feliz e se está fazendo o necessário para se sentir feliz. Pergunte a si mesmo: se eu fosse morrer ao final deste dia, eu poderia dizer a mim mesmo, no instante de minha morte, que havia concluído tudo o que me propus a fazer naquele dia. Quando você faz exatamente o que seu interior sente que você deveria fazer sempre, você vai se sentir livre para deixar o mundo todos os dias. Para ter total certeza de que está fazendo o que deveria fazer, você terá que fazer aquilo que ama. As pessoas que não fazem o que gostam não são felizes. Elas passam seu tempo sonhando acordadas a respeito do que gostariam de fazer. E quando as pessoas não são felizes, elas não se sentem prontas para morrer a qualquer momento. Eu mal comecei a viver e o senhor vem falar sobre a morte, como se ela estivesse logo ali, o rapaz disse. Admito que essa filosofia pode parecer mórbida, a princípio. Mas, ainda assim, é uma filosofia de vida, 100%. Aqueles que nunca fazem o que realmente gostam de fazer, que desistiram de seus sonhos, são mortos-vivos. Para entender o que quero dizer, responda a essa pergunta com total sinceridade. Se mentir, estará mentindo a si mesmo, e será o perdedor desse jogo. Se você soubesse que morreria amanhã, não mudaria seus planos para hoje. Não faria outra coisa com sua vida, em vez do que tem feito até agora. Certamente.
Você provavelmente começaria fazendo os arranjos necessários, faria um testamento, se ainda não tivesse, e diria adeus à sua família e amigos. Mas vamos supor que todas essas tarefas só demorassem 1 hora. O que faria com as outras 23? Pergunte isso a todo mundo que você conhece. As respostas invariavelmente se encaixarão em duas categorias. Pessoas infelizes, que não gostam de suas vidas, dirão que fariam algo totalmente diferente. Afinal, por que diabos continuariam a fazer algo que detestam se tivessem apenas 24 horas para viver? As pessoas da segunda categoria, e infelizmente elas são a minoria, fariam exatamente o que normalmente fazem todos os dias de suas vidas. Por que mudariam alguma coisa? O trabalho delas é sua paixão. Não é compreensível que elas continuassem trabalhando até a hora da morte. Bá pertencia a essa categoria. Em seu leito de morte, ele estava corrigindo sua última obra. Mas você não precisa ser um gênio para querer trabalhar até o último minuto. Cada um de nós, a nosso próprio modo e em nossa profissão, pode se tornar um gênio, mesmo que não seja reconhecido como tal pela sociedade. Ser um gênio simplesmente significa fazer o que se gosta de fazer. Essa é a verdadeira inteligência da vida. A mediocridade é nunca se atrever a fazer o que você ama, por medo do que os outros dirão ou por medo de perder sua segurança. Uma segurança que costuma ser ilusão, não é? O rapaz perguntou. Isso mesmo. Então, faça a si mesmo a seguinte pergunta: se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria com as últimas horas de minha vida? Eu concordaria em ser uma sombra de mim mesmo, sem respeito próprio, forçando-me a fazer algo que odeio. Imagine que você convidou um amigo para ir à sua casa, para lhe ajudar a realizar algumas tarefas. Daria as tarefas pesadas a ele? Claro que não. Então, por que dar a si mesmo tarefas que você considera tão ruins? Por que ser seu pior inimigo? Por que não se tornar seu melhor amigo? Fez-se um momento de silêncio, e então o velho milionário perguntou ao rapaz, de uma vez: E você, o que faria se fosse morrer amanhã? Faria exatamente o que tem feito. Não, não faria. Agora, pense no seguinte: não acha meio presunçoso acreditar que não vai morrer amanhã? O rapaz ficou confuso. O milionário sempre demonstrava uma capacidade grande de analisar o futuro. Será que estava anunciando sua morte iminente? Ele pareceu ler seus pensamentos. Não se preocupe, ele disse, divertindo-se. Você não vai morrer amanhã. Vai viver até a velhice. Mas permita que eu siga minha linha de raciocínio. Você não acha presunçoso que as pessoas pensem que sempre terão a vida toda pela frente? Em muitos casos, a morte é repentina. Mas as pessoas criam a ilusão de que têm muito tempo pela frente e constantemente postergam suas decisões. Elas dizem a si mesmas: eu tenho tempo. Cuidarei das coisas depois. Então, a velhice chega e elas descobrem que não fizeram nada. Isso faz com que eu me lembre de um ditado que escutei: se os jovens soubessem, se os velhos pudessem, o rapaz disse. Exatamente. O segredo da felicidade é viver como se todos os dias fossem o último. E vivê-los ao máximo, fazendo o que quer fazer. O que você faria se suas horas estivessem contadas? Porque, na realidade, elas estão, mas percebemos isso quando temos pouco tempo. E então, é tarde demais. Seja corajoso para agir imediatamente. Viva com esta ideia em mente: eu me recuso a morrer sem ter tido a coragem de fazer o que eu queria fazer. Não quero morrer com o pensamento assustador de que a sociedade me enganou, tirou o melhor de mim e aniquilou meus sonhos. Não se deve morrer com a sensação aterrorizante de que seus medos foram maiores que seus sonhos e de que você nunca descobriu o que realmente gostava. Você deve saber ousar. Concordo totalmente, o rapaz disse. Mas o que acontece se eu não tiver certeza absoluta de que não gosto do que estou fazendo? Não conheço nenhum trabalho que não tenha perturbações. Você está totalmente certo. Até mesmo uma profissão que nos anima tem seus aspectos negativos. Mas para descobrir se seu trabalho realmente o agrada, faça esta pergunta a si mesmo: se eu tivesse, neste momento, US$ 1 milhão no banco, eu continuaria realizando o mesmo trabalho? Obviamente, se sua resposta for não, você não gosta do seu trabalho o suficiente. Quantas pessoas continuariam fazendo a mesma coisa se ficassem milionárias? Poucas. E quem responderia sim a essa pergunta provavelmente já é milionário. A maioria dos milionários que conheço se recusam a se aposentar. Continuam trabalhando até muito tarde na vida. Eu até chegaria ao ponto de dizer que todos os milionários, pelo menos todos os que enriqueceram sozinhos, conseguiram suas fortunas exatamente por amarem seu trabalho. Para se tornar um milionário, você deve gostar de seu emprego.
Aqueles que permanecem em um trabalho que odeiam são duplamente penalizados. Além de não fazerem o que gostam, eles não enriquecem. Na verdade, a maioria das pessoas passa a vida nesse estranho paradoxo. Por quê? Porque não têm consciência das verdadeiras leis do sucesso e também por medo. Desperdiçam a vida e suas chances de se tornarem ricas porque se prendem a um tipo de segurança que é, no mínimo, medíocre. Elas acham que a riqueza é reservada aos outros, ou que não têm o talento necessário. E por que elas se deixam enganar, acreditando nessas ilusões? Porque suas mentes não estão condicionadas a ver a realidade, a ver que suas crenças são uma ilusão. Lembre-se da máxima: o caráter do homem é o seu destino. Fortaleça sua mente e as circunstâncias se abrirão a seus desejos. Você terá controle sobre sua vida. O senhor sempre foi feliz? O rapaz perguntou. Não, não mesmo. Houve momentos em que eu me senti muito triste. A ideia de cometer suicídio até passou pela minha cabeça. Mas eu também conheci um velho milionário excêntrico, que me ensinou tudo o que estou dizendo a você hoje. A princípio, eu duvidei muito. Não conseguia acreditar que essa teoria poderia ser aplicada ao meu caso, apesar do meu mentor ser a prova viva de que funcionava. Mas, como eu já havia tentado muitos tipos de estratégia e continuava mal sucedido e não tinha nada a perder, me dispus a tentar. Eu tinha 30 anos e a impressão de que desperdiçava a minha vida. Parecia que as coisas escorriam pelos meus dedos. Tenho certeza de que hoje o senhor não se arrepende de ter seguido o conselho. Ele sempre dizia que eu poderia me tornar o mestre de minha vida e controlar todos os seus acontecimentos. Mas eu não acreditava nele, aquilo parecia ficção científica. Então, um dia, depois de ouvi-lo repetir a mesma ladainha muitas vezes, eu admiti que talvez ele estivesse certo. Talvez a vida não fosse o que eu sempre pensei que era, uma série de acontecimentos, mais ou menos incontroláveis, nos quais a sorte ou o destino atuavam. Talvez fosse possível que pudéssemos controlar nosso destino se controlássemos nossa mente. Em pouco tempo, eu estava pensando assim e uma revolução aconteceu em minha mente. Aconteceu só depois de eu ter passado um tempo repetindo a mim mesmo, todos os dias, de todos os modos, estou melhorando mais e mais. Meu mentor também me ensinou outra fórmula que, na minha opinião, é ainda mais poderosa, pelo menos no que diz respeito à minha experiência, e que eu recomendo muito a você. Ela é levemente religiosa, por isso afasta algumas pessoas. O que é uma pena, porque seu efeito na mente é valioso. Repetir essa fórmula me acalmava quando eu me sentia ansioso e nervoso, ela traz respostas quando mais preciso. A tranquilidade é a maior manifestação do poder. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Repita isso todos os dias, sempre que puder. Trará a você a sensação de serenidade tão necessária para se passar pelos tumultos da vida. Quando meu mentor revelou a mim, ele disse que de todos os segredos no mundo, esse era o mais precioso. Era seu legado espiritual para mim, assim como é o meu a você. Ao repetir essa fórmula, que parece estranha no começo, desenvolvi meu poder interno. Esse poder, que não parou de crescer com os anos, ficava me lembrando de algo que o velho milionário havia repetido para mim exaustivamente: você pode fazer qualquer coisa. Nada seria impossível para mim quando eu me tornasse o mestre de meu destino. Então, pouco a pouco, eu me convenci de que poderia direcionar minha vida exatamente para onde quisesse. Continuo aplicando esta fórmula e quero que você faça o mesmo. A conversa entre o rapaz e o milionário seguia. Você já deu o primeiro passo, o milionário explicou, escrevendo a fórmula e o objetivo, uma quantia e um prazo. Agora, o segundo passo, pegue uma folha de papel e escreva tudo o que quer conquistar na vida. Seu sonho precisa ser exato se quiser que ele se realize. Mostrarei o que eu escrevi no começo. Faz muitos anos, então traduzirei as quantias na moeda de hoje. Objetivos financeiros em 5 anos. Uma casa que vale a 750 mil. Uma segunda casa, no interior, que vale a 50 mil. Um Mercedes usado que vale a 50 mil. Nenhuma dívida. 500 mil em dinheiro ou outros bens líquidos. 500 mil investidos em propriedade que renda 3 milhões em lucro líquido, em 5 anos, a partir do momento da compra. Meus objetivos não financeiros são: férias de 2 semanas pelo menos 3 vezes ao ano, sempre que eu sentir vontade. Ser meu próprio chefe e não trabalhar mais de 30 horas por semana. Amigos inteligentes, envolvidos nos negócios e em arte. Uma esposa amorosa e charmosa, filhos saudáveis e uma vida familiar gratificante. Uma empregada e uma cozinheira para nos poupar das tarefas diárias. O jovem estava surpreso com o que o milionário instantâneo havia acabado de descrever.
Parece bom demais para ser verdade, não? O milionário disse. Eu também pensei que tinha exagerado um pouco quando terminei de listar o que queria. Mas minha hesitação e meu medos eram atitudes mentais negativas, associadas ao meu hábito arraigado de pensar pequeno. Eu estava fazendo aquilo sem perceber. Fazer uma lista assim é a melhor maneira de descobrir nossa visão estreita das coisas. Quem considera esse tipo de plano de vida algo inalcançável, simplesmente pensa pequeno. Como tudo é relativo, essa ambição não tem nada de exorbitante. A maioria das pessoas ricas seria extremamente infeliz se tivesse que viver nas condições que acabei de descrever. Muitas delas vivem em casas que valem milhões, têm dezenas de empregados, ranchos, aviões particulares, ilhas tropicais, cavalos de corrida e assim por diante. Muitas delas nem sequer se consideram ricas. Pelo menos, não tão ricas, já que sempre têm amigos ou sócios com mais dinheiro do que elas. E por que elas consideram esse tipo de estilo de vida natural? Bem, ou porque nasceram ricas, ou porque pensaram grande e conseguiram realizar seus sonhos. Nunca pensaram que não conseguiriam. Se você começa com a ideia de que não vai conseguir, se bloqueia imediatamente. Então, faça este exercício. Escreva o que você espera da vida, em detalhes, sem deixar nada de fora. Isso mostrará os limites de sua ambição e sua mentalidade. Com o que está sonhando? Com o que estaria satisfeito? É importante dar o máximo de detalhes que conseguir. A única coisa a se evitar é escolher, por exemplo, uma casa em determinado endereço, porque ela pode nunca ficar disponível e você corre o risco de não realizar seu sonho, apesar da força de seu desejo. Mas, à exceção disso, seja muito específico. Outra coisa importante a considerar é se a possibilidade de o seu sonho prejudicar outras pessoas. Sempre se lembre de que se seus sonhos forem prejudiciais a alguém, eles devem ser evitados, pelo seu próprio bem e também pelo bem dos outros. Esse retrato mostra quem você realmente é. Ele será a forma concreta de realizar seus desejos. Os pensamentos têm vida. Quanto mais bem retratados, mais chance terá de materializá-los. Os detalhes são muito importantes. De modo misterioso e inesperado, seus pensamentos, alimentados regularmente, trazem a você circunstâncias que permitem realizá-los. O rapaz parecia um pouco desconfiado. Sei que tudo isso parece uma utopia, o milionário concordou. Mas, como eu lhe disse, quanto mais forte sua mente se tornar, mais você perceberá que não há nada que não possa alcançar. Milagres acontecem. Você não acha, comparativamente falando, que realizar um sonho simples como ter uma casa de 750 mil é uma conquista bem banal? Você não acredita que a mente é muito mais poderosa do que muitas pessoas acreditam que ela seja? Lembre-se do que Cristo disse: a fé move montanhas. Para usar a sua mente de modo eficiente, você precisa começar a acreditar no poder que ela tem ou, pelo menos, estar aberto a aceitar a possibilidade de que ela pode ser tão poderosa quanto estou lhe dizendo. Então, faça a sua lista. Preciso de tempo para pensar, o rapaz disse. Tudo bem. Pense no que acabei de dizer. Uma parte de você acredita no que estou dizendo. Uma parte sua, altamente criativa, foi cegada por anos de uma educação cheia de falhas e por experiências ruins, mas ainda está viva. Há um pequeno sinal seu, ela vai lhe mostrar como você pode se tornar o senhor e mestre de sua existência e não um escravo atormentado e oprimido pelos acontecimentos. Para isso, você deve aprender a ouvir aquela vozinha que dorme nas profundezas de sua mente, dando a ela mais liberdade para se expressar. É a sua intuição, a voz de sua alma. É o caminho para seu poder secreto. Quanto mais você repetir a fórmula aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, mais forte sua voz interna se tornará e mais ela o guiará. O rapaz se sentia um tanto atordoado, precisava fazer uma pausa. Venha, o milionário disse, vamos relaxar e dar uma volta no jardim. Adoraria fazer meu último passeio por aqui com um amigo. Essas palavras sombrias entristeceram o rapaz. Não era a primeira vez que ele fazia tal alusão. Dois homens atravessaram o jardim em silêncio até o milionário parar na frente de um roseiral, repleto de belas flores. Eu devo ter cheirado estas flores milhares de vezes e, ainda assim, toda vez é uma experiência diferente. Sabe por quê? Porque aprendi a viver o aqui e o agora, e a não permanecer no passado ou no futuro. É uma questão de concentração mental, foco, contemplação, meditação, muitas palavras foram usadas para descrever isso. Quanto mais você se concentra no que está fazendo, quanto mais absorvido está na tarefa, objeto ou pessoa à sua frente, mais no presente você vive. Esse foco é uma chave para o sucesso em todas as facetas da vida.
Quanto melhor for sua concentração, mais rápido e eficiente será o seu trabalho. Você verá detalhes que outros não veem. Todas as pessoas ricas e bem-sucedidas aprenderam a prestar atenção aos detalhes. Aprenderam, sim. Ao aumentar seu poder de concentração, você conseguirá fazer observações inteligentes. Aprenderá a avaliar de modo correto as pessoas que encontra. Seus poderes de concentração permitirão que você descubra, num piscar de olhos, quem elas realmente são. E você vai se tornar realista no modo mais verdadeiro da palavra. Você verá as coisas como elas são. A maioria das pessoas passa pela vida constantemente distraídas, como sonâmbulas. Elas não enxergam de fato as coisas, nem as pessoas que encontram. Vivem como se estivessem em um sonho. Nunca estão no presente. Seus erros e fracassos do passado as assombram. A mente delas está lotada de medos do futuro. Tenho a sensação de que a concentração, como o senhor descreve, é muito difícil de alcançar. Exige prática e nem todos que tentam, conseguem. Mas quando sua mente atinge um nível adequado de concentração, sua habilidade de resolver problemas se torna formidável. Você pode pular problemas nos quais a maioria das pessoas se prende, em vez de desperdiçar energia roendo as unhas de preocupação, você se dedica a resolvê-los. Ser muito ansioso nunca resolveu nada, apenas provoca úlcera no estômago e ataque cardíaco. Conforme você desenvolve suas forças de concentração, a imagem que tem de si muda. Cada ser humano é um enigma. Infelizmente, muitos de nós somos enigmas não apenas para os outros, mas para nós também. Isso vem da falta de concentração. O rapaz ouvia atentamente. Por meio da concentração, você vai entender por que está onde está no mundo e qual é exatamente o seu lugar. Isso vai ficar cada vez mais claro, cada vez mais óbvio. Sua mente será tomada por pensamentos tranquilizantes e incentivadores, e você entenderá tudo ao seu redor e sobre si mesmo, como se estivesse acordando de um sono longo e profundo. Ah, eu sou esse. É por isso que estou aqui neste momento. É por isso que estou com essa pessoa. É por isso que estou fazendo o que estou fazendo. Você vai sentir o que poderia ser chamado de sentimento de destino. Vai entender seu destino e sentir algo como uma aceitação. Isso não quer dizer que você se conforma com o destino, quer dizer que verá, de modo muito claro, a posição na qual está agora, e irá aceitá-la e reconhecê-la como seu ponto de partida pessoal. Isso guiará sua carreira e permitirá que você assuma as rédeas de seu destino. Um milionário fez uma pausa para sentir o perfume de uma rosa. A rosa é um símbolo da vida. Os espinhos representam a estrada da experiência, as turbulências e as tribulações que cada um de nós deve passar para entender a verdadeira beleza da existência. Ele tirou uma tesoura do bolso, cortou uma rosa e a ofereceu ao jovem companheiro. Guarde esta rosa com você, ele disse. Ela será como um talismã e lhe trará sorte. A dona sorte existe, confie nela. Acaricie-a com seus pensamentos. Peça a ela o que você quer e ela responderá. Todas as pessoas bem-sucedidas acreditam na sorte, de um jeito ou de outro. Com essa simples rosa, você já é um iniciado. Pertence à ordem da rosa. Sempre que sentir necessidade, olhe para ela, vai lhe dar força. E sempre que duvidar de si mesmo, sempre que a vida parecer difícil demais para aguentar, volte a esta rosa simbólica e lembre-se do que ela representa. Cada dificuldade, cada problema, cada erro, um dia se transformará em uma linda pétala. Todos os dias, reserve um pouco de tempo para concentrar-se no coração da rosa. Repita calmamente para si: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Contemple a rosa por períodos cada vez mais longos enquanto repete este salmo. Quando for capaz de fazer isso por 20 minutos, sua concentração vai melhorar muito. Quando seu coração se tornar como a rosa, sua vida será transformada. O rapaz sentiu o perfume delicado da flor. Deixe-me repetir o que eu disse, de modo que você certamente se lembrará. Quando sua mente se tornar forte e tranquila, por meio dos exercícios de concentração, você perceberá que os problemas da vida não o dominarão mais. Vai entender que as coisas têm a importância que a mente dá a elas. Um problema só é um problema se você o transforma em um problema. Quanto mais forte sua mente for, mais insignificantes os problemas parecerão. Essa é a fonte da paz interna, então concentre-se. É uma das maiores chaves ao sucesso. A vida toda é um exercício para fortalecer a mente. A alma é imortal. Passamos de vida a vida, e a mente lentamente se descobre e se desenvolve. Esse aprendizado costuma ser longo. E as pessoas que não têm nada, além de pouco sucesso, precisam atingir altos níveis de concentração para alcançar seus objetivos.
Talvez nem todas as pessoas bem-sucedidas tenham praticado exercícios específicos de concentração. Mas ao longo de muitas existências, elas atingiram um nível de concentração que as permitiram alcançar o sucesso mais facilmente. Quando sua mente atingir o mais alto nível de concentração, você entrará naquele estado extraordinário no qual os sonhos e a realidade coincidem. O milionário e o rapaz começaram a caminhar de volta à casa. O céu ficou escuro e nublado, lançando sombras sobre a mansão. Quando entraram na sala de refeições, o senhor acendeu um candelabro. Então, foi até a janela, afastou a cortina e olhou para o céu. Sempre se lembre de que, a partir de uma certa altura, não há nuvens. Se houver nuvens em sua vida, é porque sua alma não subiu o suficiente. Muitas pessoas cometem o erro de lutar contra os problemas. O que você deve fazer é elevar-se acima deles. O coração da rosa levará você para além das nuvens, onde o céu é sempre limpo. Não perca seu tempo perseguindo as nuvens, elas sempre reaparecerão. O milionário e o rapaz se sentaram à mesa. O mordomo chegou, trazendo pão e vinho. Tenho pensado sobre isso há algum tempo, o rapaz disse. Acho que tudo o que o senhor está dizendo é verdade. E agora acredito que, aplicando as fórmulas que recebi, posso me tornar um milionário rapidamente e até encontrar a paz de espírito. Mas ainda me preocupa o campo no qual conseguirei conquistar uma fortuna. Essa preocupação divertiu o milionário. Você deve confiar na vida e no poder da mente, ele disse. Não se preocupe. Primeiro, estabeleça seu objetivo, então, peça a seu inconsciente profundo para guiá-lo ao caminho que levará ao dinheiro. Comece perguntando, depois, espere. A resposta não demorará a vir. O rapaz se sentiu decepcionado. Ele queria algo um pouco mais específico. O milionário fez uma careta simpática e rapidamente acrescentou. Você deve encontrar um trabalho que satisfaça o seu coração. Pense nisso. Todos os elementos da atividade que o fará feliz já existem dentro de você. Você não os reconhece simplesmente porque não está em sintonia com sua natureza real. Conforme for se concentrando, meditando cada vez mais, você se conectará com sua verdadeira essência e a todas as respostas de que precisa lhe serão reveladas. E, melhor ainda, você descobrirá o que a maioria das pessoas busca desesperadamente durante toda a vida e nunca encontra: o misterioso propósito de sua existência no mundo. E vai entender não apenas com a mente, mas com o coração. Você só tem a ganhar concentrando-se no coração da rosa. Nele você encontrará todos os meios e os fins de sua vida. Com o tempo, perceberá isso. Ele parou por um momento, bebericou o vinho e o saboreou delicadamente. Os olhos estavam fechados em um tipo de reverência religiosa. Sei que gostaria de começar um negócio, o rapaz disse, mas onde conseguiria o dinheiro inicial? Não tenho um centavo. De quanto precisaria? Não sei, pelo menos 25 mil. É o mínimo para começar. Você deve encontrar esse dinheiro. Olhe ao redor. Em quais possibilidades consegue pensar? Não consigo pensar em nenhuma. Não sei de nenhum banco que me daria um empréstimo. Não tenho crédito. Sobra muito pouco do meu salário no fim do mês e não tenho nada, só meu carro, que não vale muito. Não consegue pensar em nada para tentar. Algum ponto de onde começar? Não mesmo. Esse é um erro que você não deve repetir. Não seja como muitas pessoas, que desistem antes de tentar. É a melhor desculpa para nunca fazer nada, nunca ser bom em nada. E não caia na mesma armadilha daquelas pessoas que agem, mas por dentro estão convencidas de que não terão sucesso. Harmonize seus pensamentos e ações. Esteja em harmonia consigo mesmo. Estou disposto, mas não vejo nenhuma possibilidade. Você deve começar convencido de que a solução ideal para o seu problema existe. O poder de sua mente e a mágica de seu objetivo invariavelmente atrarão a solução, de um modo que você nem suspeita existir. Tenha em si a certeza de que terá sucesso, e terá. Não deixe espaço para as dúvidas, afaste-as com toda a força que sua mente conseguir. A dúvida e o otimismo estão em constante conflito. Lute contra a dúvida, porque ela, como todos os pensamentos, costuma se materializar em sua vida. Se você tiver a certeza de que conseguirá o empréstimo, você conseguirá. Em sua situação atual, o que você faria para alcançar seu objetivo, ou seja, para conseguir um empréstimo? Não sei bem. Se você tivesse pouco tempo, digamos, 1 hora para conseguir 25 mil para abrir seu negócio, o que você faria? Eu não faço ideia. À sua frente está um milionário que acabou de lhe incentivar, que lhe deu os segredos de seu sucesso, e você não sabe o que fazer. Não lhe ocorre nada para conseguir esse dinheiro.
De repente, o rapaz percebeu. Talvez, ele só precisasse pedir o dinheiro ao milionário. Hesitou por um momento, e então respirou fundo e pediu. O senhor me emprestaria os 25.000 de que preciso? Muito bem. Não foi fácil. Você só precisou pedir. As pessoas raramente ousam pedir. Você precisa ousar pedir. O milionário pegou os 25.000 que guardava no bolso. Lançou um olhar nostálgico ao bolo de dinheiro e o entregou ao rapaz, que aceitou, tremendo de emoção. Nunca antes ele havia segurado tanto dinheiro na mão. Não existe motivo pelo qual conseguir dinheiro no futuro seja mais difícil para você do que é para mim, o milionário disse. É uma pena que as pessoas costumem acreditar que o dinheiro é difícil de chegar e que é preciso trabalhar muito para consegui-lo. Na verdade, o grande trabalho é fortalecer sua mente, e eu garanto que isso não vai demorar muito, se você aplicar os segredos que ensinei. Você perceberá que o que conta é sua atitude mental, o poder de seu desejo e a capacidade de canalizar esse poder para um objetivo monetário específico. Não se esqueça que as circunstâncias externas sempre acabam refletindo o estado de espírito e a natureza de suas convicções mais internalizadas. O rapaz estava tão feliz por ter 25.000 nas mãos, que não ouviu os conselhos do milionário com atenção. Lembre-se, rapaz, quando precisar de dinheiro, se tiver certeza de que pode consegui-lo fácil e rapidamente, conseguirá. E sempre que a dúvida começar a invadir sua mente, pense nos 25.000 que acabou de conseguir. Você só precisa pedir. Se tiver certeza de que vai conseguir o que pede, no momento em que pede, haja como se já fosse seu e conseguirá. Quando tiver dúvidas, use um pouco de autossugestão. Transforme suas palavras em comandos. Quando sua mente for forte o bastante, cada sugestão se tornará um decreto real. Suas palavras e sua realidade se tornarão uma coisa só. E o tempo que levará para suas ordens se materializarem será cada vez menor, até se tornarem instantâneas. Mas não esqueça de levar em consideração, o tempo todo, o bem dos outros, de modo que o poder de suas palavras não se vire contra você. Ele fez mais uma pausa. E prosseguiu. Esse dinheiro, disse apontando o bolo de notas, bem, não vou emprestá-lo a você. Ele hesitou por um segundo, e pareceu divertir-se com a reação assustada do rapaz. Eu não vou emprestá-lo a você, vou dar. Fazendo isso, tudo estará completo. Eu recebi uma quantia de meu mentor para dar início ao meu negócio. Não use o dinheiro para nenhum outro propósito. E não imite o homem da Bíblia, que enterrou as moedas em vez de permitir que elas trabalhassem por ele. Não deixe o medo ser seu guia. O medo é seu pior inimigo, é irmão da dúvida, e você deve dominá-lo. Seja destemido e corajoso. Quem, sob o pretexto de ser cuidadoso e racional, esconde o dinheiro que recebe, não é digno dele, e é altamente improvável que consiga mais. O dinheiro deve fluir livremente, para poder se multiplicar. Mas o dinheiro que estou dando a você é, no fundo, um empréstimo, o milionário continuou. Um dia, você, por sua vez, deve entregá-lo a outra pessoa. Daqui a muitos anos, você encontrará alguém na mesma situação em que você se encontra agora. Vai reconhecê-lo intuitivamente. Você deve dar a ele o equivalente ao que esta quantia representa hoje. Assim, ele também poderá ter um bom começo. Cuide para que, até lá, essa quantia represente um valor insignificante para você, o dinheiro do dia a dia e nada mais. O rapaz se sentiu extremamente grato. Concordou com os termos, e agradeceu calorosamente. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Quando disse isso, a chuva começou a cair. O milionário observou a chuva com seriedade. Todos os sinais estão vindo, ele disse a si mesmo, e então, voltou a falar com o rapaz. Como eu disse, você precisa saber de mais uma coisa: os segredos que passei a você são eficientes para alcançar todos os objetivos aos quais se dedicar. Eu consegui tamanha fortuna não porque o dinheiro me interessava tanto, mas porque esse foi um modo de mostrar, a homens e mulheres de pouca fé, o poder da mente. Nossa maior posse é a liberdade, e a riqueza pode trazê-la. Será bom para você conhecer essa liberdade. Com ela, você verá muitas ilusões desaparecem. Também entenderá que a liberdade de verdade está no desapego. Só quem sai de mãos vazias é capaz de cuidar de rosas eternas. Conseguir essa liberdade era o objetivo de minha vida. Apesar do que todos pensam, nunca fui nada além de um jardineiro humilde. Por que o senhor contou a mim todas essas coisas? O rapaz perguntou. Por que deu a mim esse dinheiro? Certamente, não me deve nada. Qualquer outra pessoa poderia ter vindo visitá-lo. Mas essa é a questão, ninguém mais veio.
Seu desejo trouxe você a mim. É o que acontece na vida. Não dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ele sorriu. Sua expressão séria e distante desapareceu, olhava para o rapaz de modo afetuoso. A alma é eterna e passa de uma vida a outra cercada por companheiros, uns ajudando os outros a cumprirem seu destino. Os encontros que temos durante a vida nunca são coincidência. O milionário se aproximou dele. O rosto parecia ter luz própria. Tocou o rapaz na testa, com o dedo indicador direito, e disse: Descubra quem você realmente é. A verdade o libertará para sempre. Do lado de fora, a tempestade diminuiu tão rápido quanto havia começado, e o sol voltou a brilhar intensamente. O milionário pegou o candelabro e se retirou, sem dizer mais nada. O rapaz ficou sozinho, com a cabeça cheia de pensamentos, segurando o dinheiro que o milionário havia lhe dado. O rapaz não ficou sozinho por muito tempo. O mordomo apareceu e entregou um envelope a ele, dizendo: O milionário instantâneo confiou a minha tarefa de entregar este envelope a você. Disse que você deve abri-lo em privacidade, em seu quarto. Pode passar mais um dia aqui, se quiser. E então, deve ir embora. São os desejos dele. O rapaz agradeceu e foi para o quarto no mesmo instante. Mas, dessa vez, tomou a precaução de deixar a porta entreaberta. O envelope estava selado com cera vermelha, em formato de uma rosa. O jovem sentou-se à beira da cama e cuidadosamente abriu o selo. Um cheiro delicado de rosas se espalhou pelo ar. Ele puxou o testamento do milionário instantâneo. Aquele testamento extraordinário tinha sido escrito à mão, com letras grandes e bonitas, que até pareciam vivas. Uma bela carta, também escrita à mão, estava no envelope. Ele leu: Estes são meus últimos pedidos. Estou deixando a você todos os livros de minha biblioteca. Algumas pessoas acham que livros são totalmente inúteis, acreditam que estão reinventando o mundo. E como não se beneficiaram do conhecimento encontrado nos livros, infelizmente repetem os erros cometidos no passado. Dessa maneira, perdem muito tempo e dinheiro. Por outro lado, não caia na armadilha de confiar totalmente no que está nos livros, deixando que aqueles que vieram antes de você pensem por você. Guarde apenas o que sobrevive à passagem do tempo. Desde o nosso primeiro encontro, tentei passar a você as pérolas da sabedoria que reuni em minha longa vida. Neste documento, você encontrará alguns pensamentos que representam meu legado espiritual. Gostaria que você fizesse o melhor que puder para transmiti-los ao maior número de pessoas. Conte às pessoas sobre nosso encontro e os segredos que você aprendeu. Mas antes disso, você deve testá-los. Um método que não tenha sido testado e aprovado por nós mesmos é totalmente inútil. Em 6 anos, você será um milionário. Quando este dia chegar, você estará livre para dividir esse legado com as pessoas. Agora, preciso deixá-lo. Minhas rosas estão esperando. O rapaz então, tomado pela emoção, sentou-se em silêncio por um momento. Queria agradecer ao milionário por ter dado a ele presentes tão preciosos. Voltou rapidamente para a sala de refeições, mas não encontrou ninguém. Chamou o mordomo, mas não obteve resposta. Correu até o jardim e viu o milionário deitado no chão, aos pés de um roseiral. Que excêntrico, dormir no meio do jardim, ele pensou. Mas, quanto mais se aproximava, mais confuso se sentia. As mãos do milionário estavam unidas sobre seu peito e ele segurava uma única rosa. Seu rosto estava totalmente sereno. Será que ele sabia o exato momento em que morreria? Teria escolhido o momento de sua partida e simplesmente morrido. Aquele era um segredo que o milionário levaria consigo. O rapaz sentiu que também era o momento de ir embora. Esticou o braço para pegar a rosa, mas mudou de ideia. Aquela rosa pertencia ao milionário instantâneo. Era a sua companhia final. Ele ficou diante do milionário e prometeu transmitir seus ensinamentos da melhor maneira. Depois, tomou o rumo de volta para casa. Quando a biblioteca do milionário foi entregue em seu apartamento, havia tantos livros que sobrou pouco espaço para o resto de suas coisas. O rapaz se viu diante de um dilema: mudar de casa ou livrar-se de alguns dos livros. Ele decidiu se mudar. E fez isso com a consciência tranquila.